Yeah. 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 Fala galera, tudo bem com você aí do outro lado? Começando mais um Manchinha Cast, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso me esquecer de falar isso aqui, tá bom? Então, para você que está assistindo a gente, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada também, né? Tem gente que está seguindo a gente, né? Ficou redundante isso aí. E tá compartilhando também, que tá na madrugada assistindo os episódios do Manchinha Cast, tá bom? Seja muito bem-vindo, já deixa aí aquele like, tá? Se inscreve no canal, muito fácil, não precisa preencher nenhum formulário, é só você clicar no botão de se inscrever. Fácil demais, tá? Ativa lá o sininho se você quiser, porque vai fazer chegar até você todos os nossos conteúdos, tá bom? Você vai ficar sabendo aí em primeira mão. Show de bola? Então, começando mais um Manchinha Cast, com o apoio dos ovos Manchinha, os melhores ovos da cidade, os melhores ovos da região, aquela gema linda, muita proteína para você, ovos Manchinha. Chama no zap aí, tá? Que você vai receber na sua casa, no conforto da sua casa, com frete grátis, os melhores ovos de 3 rios, beleza? E também com o apoio da Maitê Dari Fotografia. Maitê Dari que tá arrebentando aí, fazendo muitas fotos de marca pessoal também, né? As datas comemorativas ali perto do Beco do Peru, tá joia? Tem o zap dela aparecendo para você aí, Maitê Dari Fotografia. Chama ela no zap e agenda também aí o seu ensaio de marca pessoal. Você que é empreendedor, empreendedora, que está assistindo a gente, com certeza vai fazer muita diferença aí no seu trabalho. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui a biografia dela, porque é algo assim que nem eu sabia. Eu a conheço há pelo menos o tempo de vida que ela tem, tá? Então vamos lá. Gláucia Valentim, sobrenome top, né? Forte. Vocês vão saber por que eu tô puxando sardinha aqui. Ó, formada em administração de empresas pela UFJF, pós-graduada em gerenciamento de projetos pela PUC Minas, copywriter e estrategista na KG Agência, palestrante e mentora de empreendedores, ajudando empresas a ultrapassarem 6 dígitos de faturamento com o digital. E eu vou querer saber como que faz isso, porque eu estou precisando muito alcançar esses 6 dígitos, tá ok? Então, com vocês, pode cortar para ela. Glau Valentim, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Puxa. E esse sobrenome tem peso, né, Valentim? Caramba. Com certeza. Somos suspeitos. Somos suspeitos para falar, né? Mas é um sobrenome, é isso. Vocês vão ouvir falar muito desse sobrenome, gente. Glau Valentim. Cara, quanta coisa, hein? Muita coisa. Nossa, quanta coisa, gente. Eu tô envergonhado aqui, ó. Tá? Eu que não vai em nenhum podcast, porque eu não sei como é que seria a minha biografia, não, hein? Não me convidem, calma, não me convidem ainda. Cara, formado em administração de empresas pela UFJF, né? Pós-graduado em gerenciamento. Eu falei certo, é copywriter? Isso, copywriter. É, porque parece também que tem copyright. Não tem alguma coisa assim? Tem sim, mas é diferente. É diferente? É? Por que é diferente? Esse daqui é com WRI. Isso. Né? Esse daí, na verdade, é uma profissão que está um pouco escondida ainda. As pessoas ainda não sabem. Mas, por exemplo, é a pessoa responsável que faz os anúncios que passam no YouTube, por exemplo. É o texto, no caso, né? Para aquela pessoa tá ali. Estratégicos, exatamente. Aquela pessoa que tá falando bonito ali, na verdade, ela não escreveu nada daquilo. Tem alguém por trás com toda uma sacada para poder atrair. Estruturou todo aquele texto. Eu também não conhecia, tá, gente? Então, assim, me tornei isso aí bem depois, ao longo da minha história. Exatamente. É porque eu buguei um pouco na hora de pesquisar sobre você. Eu buguei, porque até então... Até então, estava lá na sua biografia, né? Que eu ajudo mulheres mesmo com poucos seguidores e tal, empreendedoras e tal ali. Eu fiquei assim, caramba, será que ela ainda tá, né, atendendo nessa vibe também aí, porque né? Também engloba. Não deixa, né? Exatamente. De englobar. Beleza, mas vamos começar do início, então. Porque assim, para mim tem um corte muito grande aqui
da sua vida, né? Sim. Até onde eu te conhecia, depois tem um corte muito grande, uma linha do tempo, Sim. né? Onde ficou Muita coisa tudo em aconteceu. branco, porque assim, não somos da mesma geração, né? Na verdade, eu acho que eu não tenho ninguém ali do Valentim na minha geração, né? Os outros são 5 anos mais velhos ou 5 anos mais novos, alguma coisa assim, né? E aí, sei lá, até os 12, 13 anos, alguma coisa assim, 15, beleza. E depois a Gláucia voou, né? E quando eu vi, ela já surgiu como Mulher Maravilha. Vocês vão saber por quê, Mulher Maravilha, e eu quero saber o porquê de não mais Mulher Maravilha. Tem até uma noção que possa ser, né? Mas vocês vão entender. Cara, então conta um pouco dessa trajetória para chegar nisso tudo aqui. Você que está aí do outro lado, pô, papel e caneta na mão, porque vai rolar muito insight aqui para você, tá bom? Ela vai compartilhar tudo, vai entregar tudo aqui. Então você que está aí do outro lado, é empreendedor, ou tem vontade de empreender, tá? Talvez no nicho dela ou não, tá? Porque o papo é sempre num contexto geral, tá joia? Porque ela contribui para muitas empresas, muitos nichos. Então você que está aí do outro lado, você vai pegar muitas coisas aqui que vão servir para você e para o seu nicho, tá joia? Beleza? Então vamos do início. Tá, vamos começar lá do início, antes de eu chegar, assim, na faculdade de administração. Porque o que acontece? Eu não pensava em ser empreendedora, tá? Nunca tinha pensado em ser empreendedora. Você foi fazer a faculdade normalmente como todo mundo. Acabei o segundo grau. Onde você estudou? Eu estudei no Valmir Peçanha e depois eu fui pro vocacional. Nenhum colégio particular. Nenhum colégio particular. E aí, eu sempre quis a área de negócios, né? A área de negócios aqui sempre esteve na minha cabeça, porque eu sempre brincava disso. Eu brincava que eu trabalhava numa empresa, brincava que eu tinha uma revista, né? Eu brincava que eu era diretora, então eu sempre brincava disso. E aí eu falei, cara, eu quero alguma coisa na área de negócios. Então, pesquisei e falei, vou fazer administração. E até então, eu pensava em trabalhar numa empresa normalmente, né? Vou fazer estágio, ali eu vou ser contratada, ali eu vou crescer, vou virar diretora e lindo, maravilhoso, né? Então, esse era o meu planejamento. Só que as coisas mudam. Na prática é diferente. Na teoria é tudo muito lindo, né? O tempo vai passando e as coisas mudam. Exatamente. Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática é diferente. Então, assim, fiz a faculdade que eu queria ser. O meu objetivo era passar numa faculdade federal. Eu queria muito isso. Em administração de empresa. Em administração, isso. Então, eu estudei, fui e consegui passar. Aí, beleza. Chegando lá, eu falei, agora qual que é o próximo passo? Eu vou encontrar um estágio, né? Trabalhei na empresa júnior da faculdade, assim, lá eu me encontrei, porque eu achei maravilhoso a parte de gestão, de administração, tudo na prática que a gente via. Então eu gostei muito, falei, cara, agora eu vou arranjar um estágio remunerado e bora lá. Só que aí, né? Vamos para a prática. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Comecei no primeiro estágio que eu consegui, tipo assim, eu consegui um estágio, era ali na Santa Matilde, e gente, eu lembro disso, até é muito engraçado, olha só. No primeiro dia que eu cheguei, eu sentei, né? Tava esperando a menina pra me explicar, né? E tudo mais, como é que ia funcionar. Eu já tinha feito entrevista com o cara me contratou como estagiária. E eu sentei, tava esperando pra começar. E aí chegou um fornecedor lá, e ele falou assim, você tá esperando pra ser atendida? Eu falei, não, vou trabalhar aqui. Aí ele olhou pros dois lados assim, você vai trabalhar aqui? Ele... Cara, sai daqui. Vai embora. Porque depois que você trabalhar aqui, você não vai querer trabalhar em lugar nenhum mais. E aquilo já me... Gente, meu primeiro... Você não tinha nem começado a trabalhar. Tinha nem começado a trabalhar. E ele olhou pro cidadão e falou, sai daqui. E eu fiquei até assustada, né? Falei, gente... O que tem aqui? O que tem, exatamente, né? Mas segui em frente, né? O cara estava ali me esperando, aí ele disfarçou, fingiu que não falou nada comigo, fez o serviço que ele tinha que fazer e foi embora. E aí comecei a trabalhar. Só que o que ele queria dizer? Na verdade, era um ambiente extremamente tóxico, né? Entendi. Pessoas tentando passar por cima de pessoas, né? Tentando passar a perna. Inclusive, lá, a menina tentou me passar a perna. Tipo, você tava começando, gente. Era estágio, eu não tinha nem como tomar o lugar dela. E ali já começou a sacanagem que existe no mundo corporativo. Infelizmente, a gente sabe que tem, né? E eu trabalhei pouco tempo lá, eu fiz um estágio de 3 meses, aí eu tive que sair e foi mais por conta de horários de aulas da faculdade. Eu falei, cara, tô começando agora, sério, não preciso passar por isso não, ainda vão ter muitos estágios pela frente.
E aí, beleza. Primeira experiência, xizinho, não gostei. E agora grava isso, que o cara falou. Você nunca mais vai conseguir trabalhar em lugar Ele era nenhum. fornecedor. Ele não trabalhava lá dentro. Ele não trabalhava, ele era um fornecedor. E ele falou, você nunca mais vai conseguir trabalhar em lugar nenhum depois que você passar por aqui. Ele falou isso. E isso ficou gravado na minha cabeça. Eu não sei o nome dele, eu não sei nem onde ele tá. Eu vi ele só naquele dia e aquela frase ficou marcada, né? Acho que Deus põe pessoas ali no nosso caminho. Exatamente. E aí, vamos para o outro estágio, né? Que foi depois que eu trabalhei na empresa júnior, tal. Aí consegui um estágio muito bom. Tipo, lá nessa empresa que eu trabalhava, eu ganhava R$400 por mês. Nesse eu já ganhava R$700. Era só de segunda a sexta, porque no outro, sim, estágio você não pode fazer mais, mas eu acabava trabalhando mais. Nesse era só de segunda a sexta, tinha uns benefícios, muitos benefícios. Então, assim, para aquela época, R$700. Estagiária, R$700 pra mim naquela época era assim, sério, R$5.000, R$10.000 que eu tava gastando. Com tantos benefícios. Tinha, né, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, um monte de coisa. Falei, cara, em Juiz de Fora. Falei, é aqui, meu Deus, é o meu emprego dos sonhos, porque eu vou ser contratada. E aí, mais uma vez, mais uma experiência ruim. Cheguei lá, gente, era incrível. A diretora do meu departamento me odiava e eu não sei por quê. Até hoje, eu não sei porquê. E o gerente do departamento, ele me adorava. Ele me amava, porque, tipo assim, eu tinha passado pelos mesmos processos que ele, assim, a mesma faculdade. Eu entrei na empresa júnior com o mesmo cargo que ele, tudo. Mas a diretora, ela não fazia nada, assim, pra mim, não. Mas, sabe, em palavras, em atos, você percebe que a pessoa não foi com a sua cara? E eu ainda ficava assim com a minha mãe, essa mulher vai me demitir. Essa mulher vai me demitir, cara. Tá muito assim. O jeito que ela fala, ela não perguntava olhando nos meus olhos, ela perguntava pra mim, mas olhando nos olhos de outra pessoa. Nunca. Assim, você sente, sabe? E aquilo me incomodava muito, me incomodava demais. E não deu outra, gente. Com um mês de trabalho, ela deu férias pro cara e. Que o cara me adorava, né? Ele tinha planos pra mim. Ele falava, não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e tal. No departamento. E no dia que ele saiu de férias, no outro dia eu já estava na rua. Ela tinha me tirado. Peraí, você ficou um mês lá? Um mês. Eu passei no processo seletivo. Benefícios. E o processo foi super seletivo mesmo, sabe? Teve prova, teve tudo. Eu passei em todas as etapas. Todo mundo gostou de mim. Quando chegou que eu sentei... Eu lembro disso. Na entrevista, que a gente estava fazendo entrevista, foi a entrevista final, foi com ela e com esse gerente. O cara me adorou, ela não. Aí eu lembro que indo pra casa, porque a empresa ficava no local distante, né? Indo pra casa, eu peguei carona com uma das entrevistadas e ela falou assim, nossa, o homem adorou você, mas a mulher é a outra que ela gostou, você percebeu? A outra que ela gostou, ela não vai te contratar, ela vai contratar a outra. Falou assim ainda. Só que no final eu passei no processo, porque eu tinha tudo que eles estavam precisando. Eu passei no processo seletivo, mas lá dentro eu via que ela realmente não foi com a minha cara, ela gostava mais da outra. Aí eu não sei porquê, também não procurei saber, assim. Mas o cara saiu de férias e no outro dia foi certíssimo. O cara saiu de férias num dia e no outro dia ela já me levou pra sala pra me mandar embora. Você saiu dali arrasada. Porque ali, tipo, é o local, caraca e tal. Só que aí, aquilo começou a ficar na minha cabeça. Do cara lá do primeiro trabalho que falou comigo, né? Você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum depois de você passar por essa experiência. Dessa mulher não gostar de mim. E eu ficava assim, cara, não é possível. O que tá acontecendo? Será que eu não dou certo nas empresas? Você fez tudo certo, né? Se capacitou, né? Tinha todos os requisitos. Exatamente. Todos os requisitos, não. Tem alguma coisa errada. E aí eu abri o meu e-mail, que eu tinha me candidatado já para várias coisas, eles estavam precisando lá numa outra empresa para um estágio, né? Falei, acabei de ser demitida, já vou... Eu lembro que foi de tarde, assim, eu já me candidatei para essa vaga, no outro dia fiz a entrevista, eles falaram, semana que vem você já começa, na segunda-feira. E aí fui para essa outra empresa, e ali eu comecei a fazer estágio, foi onde eu fiz estágio, fui contratada e trabalhei por 5 anos. Empresa muito boa, salário legal, pertinho da minha casa, tudo ok. Ambiente tóxico. Não é possível.
Não é possível. Eu ficava assim, gente, como assim? Será que não existe uma empresa? E claro, né, gente, existem empresas que têm ambientes maravilhosos, pessoas maravilhosas, salário bom, assim, que você vai conseguir construir carreira. Só que eu acho que eu estava sendo direcionada para experiências ruins, porque não era ali que eu tinha que ficar. Eu tinha que Tudo tinha um empreender. propósito, né? Eu tinha que empreender. Só que lembra que eu falei que desde o início eu não queria empreender. Sim. Não sei, acho que nem passou pela sua cabeça. Nem passou. Quem Né? falava muito era o Rodrigo, que é meu marido Sim. atualmente. Ele Né? empreende. Ele empreende, ele sempre empreendeu. Ele sempre falava, Glaucia, você tem que empreender. Eu empreender? Que empreender? Tá doido? Empreender? Não quero preocupação. Me preocupar e eu tenho que fazer meu dinheiro? Não, eu quero meu salário ali na conta, entendeu? Todo mês, certinho. Só que aí Deus estava me colocando em caminhos de ambientes tóxicos. Por quê? E isso eu lembro com uma... Eu tive até que fazer tratamento psicológico, né? Fui para uma psicóloga, assim, quando eu estava nesse trabalho, que eu fui contratada, porque eu vivia num ambiente extremamente tóxico, assim, de pessoas, né? Eu estava na frente do cliente, a pessoa, ela brigava comigo na frente do cliente, sabe? Me fazia passar por constrangimentos desnecessários, coisas totalmente desnecessárias e que muita gente vive hoje isso na empresa e não sabe que às vezes ela pode até fazer uma denúncia, né? Falar com os... Tem gente que não leva por medo de perder o emprego, né? E eu era uma dessas pessoas. Assédio moral, né? Exatamente, eu não levava isso para os meus superiores. Naquela época, ela não é velha não, tá, gente? Mas é porque tá muito na moda, assim. Hoje em dia se sabe muito mais sobre isso, né? Sim. Então, quantas pessoas passam por isso, né? Por esse assédio moral aí. Assédio moral é isso, ela falou, falar mal na frente de alguém, chamar a atenção de uma forma que não necessitava ser desse jeito. Exatamente. Enfim, né? Várias situações. Era um feedback assim, na frente das pessoas para te constranger mesmo. E assim, aquilo que você falou. Agora a gente tem muita informação, porque, gente, na época não tinha nem Instagram, pra você ter noção. Né? Então, assim, hoje você vê um vídeo no TikTok, no YouTube, assim, hoje em dia tem muita informação e na época não tinha. E eu também acabava que ali eu ficava tão, assim, era um ambiente tão pesado. Eu chegava em casa tão exausta, eu não queria nem pesquisar nada sobre isso, sabe? Eu só achava que, assim, cara, eu vou trabalhar e vai ser assim até eu aposentar. Eu achava que era assim. Né? Então, assim, eu vivia uma relação ali muito tóxica de todo dia, você chegar do trabalho, você tá exausta e eu trabalhava sentada, gente, eu tava exausta psicologicamente. Então ali, quando eu parei, né, que eu tava falando que eu fiz um tratamento psicológico ali, Sim. E a psicóloga me falou assim, Glaucia, será que você, começa a pensar, será que tudo isso que você tá passando não é para quando você ter a sua empresa, você não fazer isso? Sabe, as pessoas não passarem por isso, você ter uma empresa em que não tenha esse ambiente tóxico. Talvez tudo que você está lidando lá seja para te preparar para você ter a sua empresa. Assim, gente, será? Comecei a pensar. Aí eu comecei a pensar sobre essa coisa de empreender. Empreender. Falar, poxa, porque eu vejo tanta coisa errada acontecendo, mas se eu montasse e fizesse a coisa certa? Sabe? Porque eu sei fazer a coisa certa, né? E aí, trabalhando nessa empresa durante os 5 anos, eu comecei a pesquisar, depois dessa fala dessa psicóloga, eu comecei a pesquisar sobre empreender. Mas, assim, vou empreender o quê, né? Eu tava lá... Fazer o quê? Fazer o quê? Empreender o quê? E sempre passa na cabeça, não sei fazer nada. Não sei fazer nada, eu sei fazer isso aqui. E aí? Aí comecei a pesquisar, mas tudo ainda muito amador, pesquisando. Até que o Rodrigo, né, que é o meu marido, ele recebeu um anúncio de um cara chamado Érico Rocha, né, que fala sobre lançamentos e tudo mais. 6 em 7. Isso, 6 em 7. E na época ele estava falando de você ter 1 ano de faturamento em 7 dias, era o que ele falava. Mas aí ele pregava muito a questão de você ter liberdade de agenda, liberdade de tempo, trabalhar de onde quiser. E ele me viu assim e falou, ô Glaucia, olha só, eu acho que isso daqui é o que você tá procurando. Esse negócio de marketing digital. Dá uma olhada. E eu lembro das coisas que eu estudei na faculdade de marketing, né, e tudo mais. Aí comecei a ver e me chamou muita atenção essa questão de liberdade de agenda e liberdade de tempo, né, de localidade também, de você estar onde você quiser. E aí eu falei, cara, eu acho que é isso daqui. É isso daqui que eu quero, mas ainda... muito assim, só na cabeça e tal, fui pensando. E quando chegou no ano de 2018,
Eu fui contratada ali em 2013, se eu não me engano. 2018, era o ano que eu ia me casar. E eu tava em Juiz de Fora. Só que meu marido tem empresa aqui em Três Rios. E aí, então, eu fiquei assim, cara, eu levo ele pra Juiz de Fora e continuo nesse ambiente tóxico, ou eu volto para Três Rios e tento alguma coisa dentro dessa área do marketing digital. Porque se tem liberdade de agenda, liberdade de tempo, eu posso construir algo lá, mas depois levar para outro lugar, né? Se eu quiser. E aí foi quando eu decidi sair dessa empresa. Decidi sair, eu vou me casar, vou voltar para Três Rios e vou tentar essa questão de marketing digital. Vou começar a estudar sobre isso aí. E aconteceu exatamente como eu tinha planejado ali. Fui, casei, entrei num curso de marketing digital e comecei a estudar. Só que, cara, empreendedor tem que ir pra prática. Não tem como ficar só ali nos livros, só nas teorias, tem que ir pro campo. Tem quem fique, né? Assim, tem muita gente que de má fé na internet, que lê alguma coisa somente ali, aluga um carrão, encosta nele. Sim. E fala que te ensina a faturar não sei o que, ou aluga uma casona, sei lá, ou só faz um vídeo na frente de uma casa e fala que ele... Aí você olha, ele tem uma foto só ali no perfil, não tem mais nada. Infelizmente tem muito dinheiro. E aí, o empreendedor, tem muita gente na CLT que não empreende porque tem medo de falhar. Mas e se eu falhar? E se eu não conseguir? Né? Então tem muita gente que não vai por conta disso. Mas, cara, o melhor empreendedor é aquele que tem uma coleção de falhas, porque ele sabe exatamente o que não fazer, entende? Sim. Ele sabe exatamente o que não fazer. Então, assim, você pode ver que por trás de toda história de sucesso tem inúmeras histórias de fracasso. Por trás daquele cara, aquela pessoa que você admira e tal, ela tem um histórico de fracassos enorme. Tem que pagar um preço, não tem jeito. Exatamente. Faz parte do processo. Exatamente, faz parte do processo. Então eu falei, cara, eu preciso ir pra prática. Não tem como eu ficar só aqui nas aulinhas e tal, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu me perguntei, o que eu sei fazer? Falei, cara, pô, fiz faculdade de administração, trabalhei nessas empresas, tem que servir pra alguma coisa. Alguma coisa tem que servir. E eu falei, tô estudando marketing digital e tal. Eu vivenciei muitas coisas dentro dessas empresas, então... Essa parte de gestão que eu vi, né? Porque o meu último cargo foi como assessora financeira. Então, toda essa parte de gestão, de organização, de finanças, vou começar a dar consultoria. Então, vou tentar alguma coisa. E aí, eu comecei a montar o meu perfil. Fiz um perfil do zero no Instagram, né? Comecei a montar o meu perfil para isso, para dar consultoria. E aí, o meu mentor, na época, ele falou assim, ô Glaucia, você tem que dar conhecimento, entregar conhecimento para as pessoas. Porque se você entrega conhecimento nas redes sociais, elas vão ver que você entende sobre aquilo e vão querer saber mais sobre o que você está ofertando. E aí eu comecei a falar, o que eu tô aprendendo aqui, vou começar a compartilhar com as pessoas, compartilhar minha vivência, né? Documentar minha jornada. E sério, assim, umas 3 semanas que eu criei meu Instagram sem saber direito até o que eu ia fazer, que tipo de consultoria. Não tinha colocado produto nenhum, só montei o Instagram. Entrou uma mulher em contato comigo e falou assim, nossa, eu amei o seu perfil. Quanto é que é pra você fazer isso no meu perfil? O quê? Como assim? Pra você profissionalizar o perfil dela. Exatamente. Eu nem tinha entendido o que ela estava perguntando. Como assim? Porque eu só tinha montado o meu perfil ali com base com o que eu aprendi. E você aprendeu. E comecei a documentar minha jornada. Só que isso aí que a gente não vê, porque as pessoas estão olhando pra gente, a gente não tá vendo. Sim. Ela já estava acompanhando desde a montagem ali do meu Instagram. Ela estava acompanhando as postagens que eu estava fazendo e ela gostou. Eu fui saber o que ela queria direito. Ela, não, porque meu perfil tá muito bagunçado, eu tô vendo que você organizou super o seu perfil, daí agora tá dando consultoria, eu tenho uma empresa de balões, eu quero divulgar isso aqui, e ela era da Inglaterra. Isso? Sério? Aí eu fiquei assim, como assim? Como o Instagram me mostrou lá pra Inglaterra? Eu era uma brasileira da Inglaterra. Falei, cara, vou encarar. E você passou autoridade, porque ela poderia ter... sei lá, procurado alguma outra pessoa mais famosa. Assim, você não sabe o que ela me falou. Ela falou que mandou mensagem para várias pessoas. Ela falou, quem me responder primeiro... Ela falou lá com Deus, quem me responder primeiro, eu vou me embarcar. E quem respondeu primeiro, eu. Não tinha cliente, não tinha ninguém. Eu tava lá. Quer que eu tenho uma vaguinha aqui na agenda? Justamente, eu tava com uma vaga na hora que você mandou uma mensagem. Abriu uma vaguinha aqui, não tinha ninguém, gente. E eu falei, cara... vou fazer. Aí eu fiquei me perguntando, aí começam os sabotadores, né? Tipo, não, você não sabe fazer isso, você não sabe nem cobrar, quanto que você vai cobrar? Começa os sabotadores, não, faz isso não, você vai passar vergonha e tal. Eu falei, não, aí você tem que lutar com a sua mente.
O empreendedor, você tem que lutar contra a sua mente, porque, gente, é muito engraçado. Mas a nossa mente nem sempre tá lutando a nosso favor. A minha, cara, parece Cara, necessário. como assim? Você tá Fortíssimo. dentro de mim, tu é minha inimiga? Exatamente. Como assim? Exatamente. Muitas das vezes, a mente, ela não tá a nosso favor e ela fica sendo a nossa inimiga se a gente deixar. Então, a gente tem que treinar a nossa mente para ser a nossa aliada, porque senão ela vai ser a nossa inimiga para sempre. Cara, você vai ter que me contar como que você fez isso aí. Olha... Que foi na questão do psicólogo, porque assim, eu tô passando por isso demais. Sinceramente, dá muitas vezes crise de ansiedade. Muita Tem aquele dia que você acorda ali e você fala, hoje eu não vou fazer isso não, cara, hoje eu não vou fazer. Aí ao mesmo tempo você pensa assim, peraí, eu não tenho essa opção de não fazer. Sim. Eu tenho que fazer, eu tenho que continuar, porque se você der ideia para esse lado da sua mente, você não faz. E assim, eu justamente passa muito por essa situação e onde eu também tenho que procurar, né, o psicólogo para trocar isso, porque é um profissional que pode te ajudar. Não adianta você pensar assim, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, não, gente, eu não sou doido. Empreendedor tem que fazer terapia. Né? Tem que fazer, porque tem que saber lidar com as emoções. Exatamente. E não é porque... tipo assim, isso aí é coisa de doido, não sei o que, não. É justamente para você saber administrar as emoções, né? Eu dar um exemplo básico, bobo aqui. A minha esposa, ela fez um topo de bolo, não sei, uma moça, e aí ela perguntou à moça se ela podia fazer o nome e tal que ela queria com a fonte, com as letras igual do topo de bolo. A moça entendeu que era para fazer só as letras, então a moça só fez as letras soltas. Minha esposa, não era as letras, era o nome todo com a mesma fonte. Não, mas você não explicou, olha aqui para você ver. Você sabe no dicionário o que significa? Olha o que ela foi falando para minha esposa. Tipo assim, você sabe o que significa no dicionário isso e aquilo outro? E a minha esposa, olha, não tem problema. Eu fico com o que você fez para você não ficar no prejuízo, eu te pago, tá tudo certo. Mas infelizmente aqui do outro lado tem uma cliente que não gostou do serviço, infelizmente, né? E ela, olha só, você tem que pesquisar no dicionário o que significa, não sei o que ela... Realmente ela não foi clara no que ela falou. Foi uma falta de informação. Sim. Assim, foi um desentendimento na informação. E estava tudo certo. Só que a moça, por não saber lidar com a negativa, a empreendedora, por não saber lidar com a negativa do cliente, ela desestabilizou a ponto de falar para a cliente, olha, você... Exatamente. Você procura no dicionário o que significa isso, não sei o que você falou... E no final, mas infelizmente, não tem como te indicar para ninguém. Aí ela já começou, não, pode me indicar sim. Não, aí começou a desarmar tudo. Mas assim, e não tô nem falando que contra, nem nada. É porque eu dizer o seguinte, os empreendedores, é o que você está falando, precisa de passar um psicólogo, psiquiatra e tudo para saber lidar com as emoções. Porque às vezes você empreende com emoções suas pessoais. Não, e é engraçado, porque, tipo assim, a gente acha que os nossos inimigos estão lá fora. Não, a pessoa tá me olhando, tá me pondo olho gordo. Não, isso aqui, a pessoa tá me invejando. Cara, o nosso inimigo tá do lado de dentro, cara. E é do lado de dentro da nossa cabeça. Porque a nossa mente vai trabalhando na negatividade. Não, você não vai conseguir. Você nem sabe fazer isso. Para. Como assim? Não. Nossa. Como assim? Só que você tem que treinar a sua mente pro sucesso. Porque senão você vai ser um fracassado sempre. Então, e não é questão que a sua mente, ela quer te ver na pior. Não é isso. É porque ela tá tentando te proteger do novo. Ela não sabe o que ela vai enfrentar. Isso não tem muito a ver, assim, porque às vezes eu bato muito na tecla assim, tem a ver na tecla da escassez, igual meus pais simples, sempre pobres, humildes. Não, filho, tá bom até aqui, se tirar só um segundo grau tá bom, não sei o quê. Isso não tem muito a ver com isso, ou tem a ver também? Tem super a ver. Tem super a ver, também desse outro lado, a mente a sua mente está te protegendo, porque até então os seus pais não te ensinaram a lidar com tanta quantia de dinheiro assim. E se você tiver muito dinheiro e você virar a cabeça? Sabe? A mente já começa a tentar te proteger daquilo. E assim, não tô falando que a mente tá errada, ela tá tentando te proteger. Só que você precisa treinar ela pro sucesso, entendeu? Então, o que acontece? Quando começou a vir essas coisas na minha cabeça, não, mas você não sabe nem precificar. Eu falei, cara, eu tenho que começar.
eu tenho que começar. A mulher tá aqui perguntando. Eu vou oferecer pra ela. Se ela não quiser, tá tudo bem. Aí eu vou ver onde eu errei, o que aconteceu e tal. Então eu fui, comecei a pesquisar como precificar para montar um Instagram e tal. Tá? Eu comecei a pesquisar e mandei para ela um orçamento. Gente, na época, R$500. Mas, R$500 aqui, eu arrumo seu Instagram. Ela, tá bom. Me passa sua conta. Acho que nem tinha Pix. Eu passo sua conta. Eu estava sentada no sofá. Falei, cara, eu acabei de ganhar R$500 sentada no sofá. Aí a sua mente começa a fazer cálculos. Eu acabei de ganhar R$500 sentada no sofá. Então, peraí, deixa eu ver quantos clientes eu preciso para atingir tal. Atingiu uma meta X. Aí ela começa a ver, tá vendo? Ela tentou me afastar daquilo a todo momento. A partir do momento que eu arrisquei, que eu furei aquela bolha, que eu passei dali, ela já começou a fazer cálculos para prosperidade. Ela já começou a ver coisas diferentes, entendeu? Então eu fui, aí fechei com ela. Agora entra uma outra parte. Eu preciso fazer um bom trabalho para ela me indicar, né? Então fui lá, fiz um bom trabalho. Ela, cara, eu quero isso aí todo mês. Vamos fechar um pacote mensal. Fechei um pacote com ela mensal e ela me indicou para outra pessoa em Portugal. Ela falou que queria todo mês? Todo mês. Ela queria fazer todo mês. Queria que eu gerenciasse o Instagram dela, na época, né? Fizesse as postagens, fizesse os stories. Aí eu estudei, também vi a precificação, montei um pacote, mandei para ela, ela aceitou. Fechamos o contrato. Então, aquele contato daquela cliente que acabou te levando a se aprofundar num geral, vamos dizer, no copyright até. E sobre esse mundo, ainda não tem, eu comecei. Né? Porque você teve que postar stories para ela. Feed. Não sabia fazer stories. Stories estava começando, gente. Né? Stories estava começando. Exato. Tudo novo, você não tinha muita referência. Eu fui aprendendo. E como que essa mulher te encontrou? E como que ela me encontrou? Ela falou que estava pesquisando. Ela colocou marketing digital, apareceu lá. Aí ela olhou, perfil novo, perfil legal, bonito, e fez aquilo. Quem me responder primeiro vai levar. E levei. Aí ela me indicou para outra amiga dela. Comecei a trabalhar com outra amiga dela também, e a mesma coisa. Minha cabeça assim, não, você não vai dar conta, olha só, outra pessoa de peso, Portugal. E uma mulher, tipo assim, muita autoridade em Portugal. Muita autoridade. E assim, aí eu vi a mulher desse tamanho e eu desse tamaninho. Nossa. Só que a mulher não sabe que eu sou desse tamaninho. Ela não sabe, né? Ela não sabe. Então, eu mostrei pra ela desse tamanho também. Sim. E fechei o contrato com ela. Fomos trabalhando. E aí eu fui vendo, falei, cara, olha só, eu estou dentro da minha casa, conseguindo clientes através do digital, com conhecimento que eu tô, né, adquirindo aqui. E assim, eu sempre deixei muito claro para ela, eu tava começando, e eu falei muitas coisas. Falei, isso daqui eu não sei fazer, eu vou testar. Isso daqui eu não sei fazer, eu vou testar. Então, também, eu lidei com clientes muito abertos, que entenderam que eu tava começando. Também tem isso, porque tem cliente que não quer. Claro, você mostra autoridade no que você sabe, mas aquilo eu falava, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste e vou trazer as análises para você. E elas aceitaram e fomos seguindo. E aí, eu comecei a trabalhar e eu falei, cara, gostei. Tô começando a ter conhecimento de Instagram, testava muita coisa, testava no meu perfil, então às vezes tinha umas postagens lá nada a ver que eu fazia, mas era pra testar. Sim. E foi quando, que você tá falando do negócio da Mulher Maravilha, né? Que foi quando eu criei um blog chamado Mulher Maravilha. Porque eu gosto muito de super-heróis, né? Até hoje. E a minha super-heroína favorita é a Mulher Maravilha. Então eu criei esse blog, onde na época estava muito em alta essa questão de blog, né? De textos e tudo mais. E aí a gente vai até chegar na questão do copywriting, né? Que eu comecei a escrever lá, nesse meu blog, comecei a escrever. Aí o que eu escrevia? Eu escrevia tudo que eu tava aprendendo. Então, tipo assim, tudo que eu aprendia, eu colocava ali com o meu olhar. Eu fui escrevendo, aí criei. Aí o perfil foi todo moldado nisso e tudo mais. Então, o Mulher Maravilha Blog, ele ficou por muito tempo. Trabalhando com ele. Só que chega uma hora que você sente que é meio que aquilo foi tudo preparatório para você ir para uma outra fase. Sim. Então, eu vi ali que tinha muita gente, eu comecei a ter a agenda assim mais cheia. Então, as pessoas queriam que eu fizesse o Instagram para elas. O Instagram para elas. O mesmo serviço, né? Então, eu comecei a focar só em Instagram, e as pessoas queriam que eu fizesse mais o Instagram para elas, mas eu não tinha agenda. Porque até então, já não tinha mais agenda. Tava limitado, porque você não só fazia, você fazia toda a manutenção para eles também. Eu fazia tudo, eu postava, eu fazia stories, eu fazia o design. Gente, eu aprendi a fazer design na internet. No Canva. Eu vendia isso. Por quê? E tem gente que sabe até fazer postagem, sabe fazer capa de destaque, essas coisas,
mas a pessoa não tem tempo para fazer. Então ela compra de você, ela compra para você fazer, e ela não tem tempo. Então ela ia. Aí eu comecei a trabalhar com isso e fazia postagem para as pessoas, fazia as stories. E aí eu fui começando a ver que eu não tinha agenda. Mas aí vem uma outra coisa. Eu não tinha agenda, mas ao mesmo tempo eu não estava tendo tanto dinheiro assim. Por quê? Porque eu não estava sabendo precificar. Que empreendedor lida muito com isso, não estava sabendo precificar da forma certa. Então eu comecei a ter que limitar um pouco dos clientes. Eu comecei a pensar assim, cara, tem muita gente buscando isso. Essa questão de você fazer um Instagram. Só que muitas vezes eu lidava também com, assim, eu fazia para a pessoa, mas às vezes não era aquilo que ela queria, entendeu? Aí tinha que refazer todo o trabalho, então eu tinha muito trabalho que tinha que ser refeito e tal. Eu pensei assim, por que não, então, ensinar as pessoas a fazer o seu próprio Instagram, a mexer com a rede social? Porque muitas vezes tinham muitas pessoas que queriam o meu serviço, mas não podiam pagar. Por mais que minha precificação ainda estivesse baixa, ela não conseguia pagar. Então, por que não ensinar a elas a fazer, né? Ter um curso em que elas vão pagar ali pela única vez por aquele curso, mas vai saber fazer o seu Instagram. Aí vem de volta o Érico Rocha, que foi lá, né, em 2018 que eu conheci ele, e ele como mostrava, né, como montar um infoproduto e tudo mais. Falei, vou encarar. 2020, entrei pro curso dele, veio a pandemia. Nada melhor, porque na minha cabeça, assim, meu Deus, ferrou, pandemia, meu Deus, o que vai acontecer? Só que nada melhor porque todo mundo foi pra internet. Todo mundo. Então, era uma forma de eu mostrar ainda mais o meu trabalho. Então, foi ali, em 2020, eu criei um curso de Instagram para empreendedores, comecei a me aprofundar mais e comecei a vender esses cursos para empreendedores. Então, no início, as crenças limitantes, como é que você vai descobrindo, quando você vai empreendendo, você vai descobrindo muitas crenças. Por mais que as pessoas ainda quisessem comprar o meu curso, eu ainda não vendia tudo. Eu sempre limitava a turma. Por quê? Para ver se realmente ia surtir efeito. Então, também tinha essa preocupação, claro, de levar o resultado para a pessoa. Eu fechava uma turma pequena, aplicava, entendia, tinha o feedback. Às vezes a pessoa falava, pô, podia ter uma aula assim. Aí eu gravava uma aula tudo em casa, com o celular Samsung que eu tinha na época. Ia aprendendo a mexer nas plataformas, fazendo o curso do Érico, colocando lá. E aí eu ia fazendo. Eu poderia ter vendido até para mais pessoas. Mas não vendi por conta dessa preocupação também, né? De qualidade e tudo mais. Mas também porque, eu acho que muito, porque assim, eu sempre... faço tudo assim com o melhor, né? Sim. Sempre tento dar o meu melhor. Só que também as crenças batiam muito na minha cabeça, porque falava assim, mas e se o povo não gostar? E se começar a falar mal de você? E se... Aí ficava, e se? E aí eu me travava, me limitava. Mas fui fazendo as turmas e tudo mais. E até que eu cheguei numa parte em que eu não conseguia crescer mais. Eu vendia para um número limitado de pessoas e parece que eu estava estagnada naquela barreira ali. E aí vem a questão de que, para você avançar, você tem que ter uma pessoa sentada na mesa de uma pessoa que sabe mais que você. Sim. Né? Para você poder avançar o seu negócio. A gente não nasce sabendo empreender. Né? Ainda mais eu, muito menos, nunca nem pensei em empreender nenhum empreendedor na família e tal. E a gente sabe que, principalmente quando não tem empreendedor na família, é muito difícil. Porque... Não tem referência nenhuma. E os pais não acreditam em você, a família não acredita em você. Porque a história deles é tudo humilde, simples. É diferente, né? É diferente. Eles têm outras visões, né? Tem outros filtros ali, né? Que a gente fala. E aí, falei, eu vou entrar numa mentoria e vou tentar escalar esse meu curso. E foi aí que tudo mudou. Por quê? As mentorias hoje são um preço muito elevado, né? Tem um preço bem elevado, assim, a gente tá falando de valor. O que ela entrega, né? É aquilo ali que ela vale. E na época eu não tinha esse dinheiro para poder investir. Falei, cara, como é que eu vou investir nisso? E eu fiquei pensando, só que ele demonstrava na mentoria dele extremo valor, os depoimentos e tudo mais. Falei, cara, eu vou ter que arriscar. Foi com o Érico mesmo? Foi com o Érico mesmo. Falei, vou ter que arriscar. Eu vou ter que arriscar. Eu pensava. E aí eu via a oferta da mentoria uma vez. Eu falei, meu Deus, vou, não vou? Não fui. Aí vi a oferta da mentoria uma segunda vez. Vou, não vou? Não vou juntar dinheiro e vou ir. Mas a gente não junta. Não fui. Vi a terceira vez. Não foi. Também. Aí eu fui na quarta vez, falei, cara, eu tô na quarta vez vendo a oferta dele e eu ainda, não mudei de vida sozinha. Eu preciso de alguém pra me dar a mão, pra me ir junto, né? Porque eu sabia que eu queria
expandir essa parte do digital. Eu gostei de trabalhar no digital. Eu estava tendo essa liberdade de fazer a minha agenda, né, de estar trabalhando diretamente de casa. Não tinha mais um ambiente tóxico em que eu trabalhava. Então, eu vi que eu estava no caminho certo. Falei, tá, vou investir. E aqui é que tá a grande diferença, porque eu não tô falando nem de resultados da mentoria, mas eu acreditar que eu conseguia gerar aquele valor, tudo mudou. Porque a partir do momento que eu coloquei o pé, eu não tinha previsão de como que eu ia conseguir aquele valor para pagar. Mas a partir do momento que eu botei o pé, é como se a mente se expandisse. Sabe, agora você precisa gerar aquele valor. É como se ela começasse a me trazer ideias. E muitas vezes a gente fica parado porque a gente não tem os suprimentos necessários para a gente tentar aquela solução. Só que se você põe o pé, cara, Deus faz o resto. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o né? primeiro passo. O primeiro você não tem vê que o se chão. movimentar. Você não precisa correr. Você tem que dar o primeiro passo. Você não vê o chão. Mas se você der o passo acreditando que as portas vão se abrir, se abrem. É surreal. Porque na hora que eu coloquei o pé, um amigo meu que me via mexendo na internet falou assim, Glaucia, você entrou na mentoria, né? Tá? É complicado para pagar mesmo e tal. Você não quer vir trabalhar na minha agência, não? Prestar o serviço para minha agência de suporte? Porque aí você gera uma grana para poder pagar as parcelas, continua fazendo o seu trabalho em paralelo, porque você vai estar trabalhando de suporte. E aqui que tá, porque muitos empreendedores não sabem disso, mas existem muitas prestações de serviço que você pode fazer de casa, sem atrapalhar seu trabalho na CLT, sem atrapalhar qualquer outro trabalho que você tenha e que gere renda extra. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Ele falou, pô, vem, porque eu tô precisando de um suporte, uma pessoa ali que agenda os e-mails, que agenda as mensagens do WhatsApp, que faça uma coisa ali, uma coisa que você quer. E, pô, vou arriscar. Uma porta se abriu, vou arriscar. Fui. E dentro da agência dele, eu comecei a aprender sobre copy. Porque eu tinha que fazer os textos. Então, assim, ele era o copy da empresa. Só que ele não tinha tempo. Então, ele falava assim, pô, Glau, ele me dava a ideia, mandava uma mensagem de áudio, uma ideia do que ele queria, e falava, faz isso aqui pra mim. E aí ele corrigia. E aí eu fazia, ele corrigia, ele corrigia, até que eu fui fazendo, fui treinando, fui pegando a manha, e ele me convidou para um projeto para ser a copywriter do projeto, ou seja, escrever o script da aula, que a pessoa ia dar. Então, essas aulas online que você vê, né, 3 aulas grátis, tudo mais, tem todo um script para levar a pessoa até o processo de decisão de compra, né? A pessoa vai vender algo no final, mas ela precisa levar a pessoa para uma decisão de compra, porque se ela só vender assim, não vai te convencer, você só vai comprar se realmente você estiver precisando, pensando naquilo. Se você ainda não sabe que você precisa daquilo, você não vai comprar. Então, tem toda uma estrutura, um script para os anúncios, para as postagens, para as legendas. Então, ele me convidou para esse projeto. E eu comecei e falei, cara, gostei disso. E, em paralelo, eu estava fazendo vendendo o meu curso de Instagram para empreendedores. Em paralelo, eu ainda ajudava uma amiga lá no curso que ela vendia, né? Então, eu fazia também para ela, ajudava. Então, assim, eu fui começando a pegar, para até mesmo pagar essa mentoria, vários trabalhos em paralelo de coisas que eu aprendi. Porque quando eu coloquei o meu curso no ar, eu tive que aprender sobre tráfego pago. Eu tive que aprender sobre gerenciamento de Instagram. Eu tive que aprender, né, sobre você gerenciar em plataformas, né? E-mails, e-mail marketing e tudo mais. Então, essas coisas eu tinha que aprender. Então, para pagar a mentoria, eu comecei a ofertar esse serviço. Eu falei, cara, olha, eu tenho um negócio aí. Eu tenho um negócio, cara. Tô, né, prestando serviço dentro de casa, construindo a minha agenda, tal. Comecei a ver que eu tinha um negócio ali. Então, aí, o que eu comecei a ver? Tá, eu tava vendendo o curso, mas a minha ideia, quando eu entrei na mentoria, era expandir esse curso e ficar só nele. Só que eu descobri outras portas que eu poderia trabalhar e que eu gostei muito mais. Foi então que em 2024, início de 2024, eu dei uma pausa nas turmas do curso, né? Tanto que depois você viu na minha bio, já não tava mais falando sobre isso. A Mulher Maravilha já vi que tinha sumido já. A Mulher Maravilha, ela tinha saído, né, quando eu comecei a criar os cursos, porque eu vi que o nome já não vendia. Não vendia, Não né? vendia. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando de ser uma questão de direito autoral, alguma coisa assim. Até porque, né, Mulher Maravilha e tal, ela tem direito autoral, não sei quem é, se é da Marvel, se é da onde que é, né? Também então tem. Mas foi muito mais também porque
não passava mais autoridade. O nome, né, o Glau Valentim, e até foi orientação de mentores mesmo, para você crescer o seu nome, para você ser chamada para dar palestra, mentoria, cresça o seu nome. Não vem aí a Mulher Maravilha. Não, é verdade que era legal, as pessoas gostavam, mas mesmo assim, tipo assim, eu tinha que... Ia criar uma barreira. Ia criar uma barreira. Em alguns ambientes você... Exatamente. Né, talvez não poderia ser chamada. Em algum mundo corporativo maior... Porque isso, eu comecei a criar essa barreira. Então eu desvinculei, foi um blog muito legal, foi muito bacana. Aí eu encerrei tudo, tirei todos os nomes e tudo mais, né? E mudei pro meu nome mesmo, para fortalecer a minha marca pessoal, que foi quando eu criei o curso. E aí depois, em 2024, eu pausei as turmas do curso, né? Ele tá lá, né, quem quiser comprar, tudo mais, fica lá aberto, mas eu pausei, tipo assim, fazer essas aulas ao vivo, gratuitas, para o pessoal entrar e tal, eu pausei, porque eu vi um lado da prestação de serviço que eu gostava. Falei, caraca, isso é muito legal. Tipo, eu entregava muito mais, sabe? E aí foi muito legal, que eu encerrei em março, eu abri a última turma. Falei, ó, galera, vocês vão ser a última, tal, vou ensinar vocês, o curso vai ficar aberto aqui, quem quiser comprar, beleza. Só que aí, quando foi abril, uma amiga minha me chamou, falou, Glaucia, ela fazia a mesma coisa que eu, essa prestação de serviço, e ela tava vindo vários clientes, ela não tava conseguindo dar conta sozinha. Vamos juntar e vamos criar uma coisa bacana pra gente atender esses clientes. Foi aí que surgiu a KG Agência. Que é K de Karen. K de Karen. Ela cuida... Como é que eu sou inteligente, viu? K de Karen e G de sozinho. Exatamente, tá vendo? Vou tomar água aqui rapidinho. Quer tomar água? Exatamente. E aí ela fica cuidando da parte lá do Rio e eu cuido aqui de Três Rios. Mas olha só, o seu curso era sobre o quê? Fala o pessoal, que o pessoal tá assim, curso, mas curso de quê? Instagram para empreendedores. Instagram para empreendedores. Exatamente. Mulheres. Não, era que era mulheres. Tinha um preconceito aí contra os homens. Eu nem chamei nada, eu falei, não vou nem perguntar, porque ensino a mulheres, tá? Era quando eu era mais focada, né? Era para mulheres, depois eu abri. Eu achei muito bacana você colocar isso, né? Independente se fosse só para mulheres ou para homens, por quê? Porque eu acho que muitas pessoas que estavam começando, ou sem coragem, ou com pouca coragem, muito medo, né, devem ter te procurado. Sim. Porque assim, te ensino, mesmo com pouco, porque você pensa que você tem que ter muitos seguidores. Isso, exatamente. E assim, mesmo com poucos seguidores, eu te ensino a vender. Porque até então, se pensa que você precisa ter muitos seguidores para poder vender muito. E às vezes, não, assim, na verdade, essa ideia era passada assim, essa ideia era vendida assim, não por você, no geral, era vendida assim, ó, você tem que ter muitos seguidores, você faz isso aqui para você alcançar seguidores e vender. Mas na verdade não, às vezes você não tem muitos seguidores, mas não tem qualidade naqueles seguidores. Exatamente. Não tem e a ideia, quando eu coloquei para poucos seguidores, eu comecei a falar para as pessoas, né, para vender com poucos seguidores, foi muito porque... O que acontece? Antigamente você tinha, quanto mais seguidores você tivesse, mais você vendia. Só que começou a vir tanto robozinho de ter seguidor, né, de seguir as pessoas, comprar seguidores que não eram reais, que aí o que acontecia? As pessoas que tinham menos seguidores, mas eram seguidores reais, elas vendiam muito mais. Elas vendiam muito mais do que quem estava usando o robô. Então, eu passei a falar sobre, te ajuda a vender no Instagram mesmo com poucos seguidores, porque essa foi a minha realidade. Eu comecei a vender, eu montei um perfil, eu tinha 10 pessoas, eu vendi. E estão vindo na Inglaterra, entendeu? Eu vendi pra Inglaterra, vendi pra uma pessoa em Portugal, depois eu conheci uma menina nos Estados Unidos, ela comprou também. Então, tipo assim, eu tinha 10, 80 seguidores. Então eu comecei também por isso, porque senão as pessoas elas ficam perdidas querendo seguidor, mas não é isso que vende. Sim. Não é isso que vende. E tanto que agora eu tô vivendo essa realidade. Porque, por exemplo, se você olhar o meu perfil hoje ele tem bastante seguidor? Tem, mas isso aí é uma jornada, né, que veio. Só que ele tá lá com a mesma quantidade de seguidores, eu faço as minhas postagens e mesmo assim tem pessoas me chamando ali no direct. Mas tudo por quê? Porque tem indicação de outras pessoas, de outros clientes. Uma postagem, às vezes, que eu faço, né, já expande, assim, mesmo sendo, às vezes, um pouco alcance, mas ele expande. Então, assim, para a pessoa ver que não é o número de seguidor que vai fazer a diferença, mas a autoridade que ela está construindo ali. Sim, então ela não precisa ficar preocupada com isso, a quantidade de like e tal, né? Nem um pouquinho. Eu dei uma olhadinha no seu perfil e vi que visualização
tem muita visualização, assim, nos vídeos que você posta, muita visualização. Mas em questão de like, tem uns com muito e tem uns com pouco, né? E qual a relação que um tem com o outro na questão de venda? Tipo assim, porque é algo que você entendeu o jogo, então você não se preocupa com isso. Tipo assim, Sim. pô, teve 2.000 visualizações, mas tem 30 likes. Sim. Ou teve 20 likes. Ou tem vídeos que tem, sei lá, 500 likes. Entendeu? Não, Pô, eu o tenho... que acontece, né? Para que as pessoas, que leva as pessoas ou a curtir mais, ou somente a visualizar. As pessoas tendem a visualizar, mas não dá credibilidade do like. Não vou dar moral, não vou dar like, mas eu peguei o que ela queria dizer, entendeu? Sim, o que acontece? As redes sociais, elas têm um algoritmo, né? Sim. Que é a inteligência delas. E o que acontece? Quando você começa... Gente, tudo tem um padrão. Tudo tem um padrão. Você tem que observar a sua rede social. Então, eu observei a minha rede social. Tinham vídeos em que eu postava, ele dava mais visualização, ou seja, ele trazia a atenção das pessoas para mim. Sim. E outros tipos de postagem que eu colocava, e essa postagem, ela convertia. Ela fazia com que as pessoas viravam os meus clientes. Então, a partir dos testes que eu fui fazendo, dos tipos de postagem e observar, eu observei que determinadas postagens traziam a atenção, determinadas postagens faziam a pessoa virar meu cliente. Então, assim, hoje qual que é o meu jogo? O meu jogo, se você ver, os vídeos que têm mais visualização no meu perfil, eles não me atraíram clientes. Mas as postagens que tiveram menos curtida, menos alcance, foi a que me atraiu o cliente, porque foi a que eu atingi na veia. Só para ficar mais claro para as pessoas que estão assistindo aqui. O que você precisa fazer? O empreendedor que tem uma rede social. Hoje o Instagram, ele te dá métricas. Ele dá métricas. Tem uns insights lá para você olhar, né? Tem um botãozinho lá de insight. Aquilo dali não tá ali por acaso. É para você o quê? Observar. Você vai ver que tem postagens que as pessoas te perguntam mais o preço, mas não compram. E Sim. tem postagens que as pessoas perguntam e compram, ou nem perguntam e compram. Já encomendam direto. Então você tem que começar a observar. Talvez aquelas postagens que elas estão perguntando o preço e não estão comprando, ela está atraindo uma atenção para o seu perfil. E quando você posta essa logo em seguida, a pessoa daqui compra. É tudo você observar. Por isso que você tem que sentar toda semana e ver, né, as métricas ali, tudo que você está postando e tentar entender isso. Porque cada perfil é diferente. Os perfis não são iguais, entendeu? Cada perfil é diferente. Então, tem perfil que, por exemplo, eu trabalhei com uma cliente que o perfil dela tinha muita visualização, muito like, mas ele não vendia. Era muita visualização, muito like, ele não vendia. Mas o que acontecia? Ela até falou comigo, cara, quando eu posto uma foto do meu produto com fundo branco, tipo assim, a postagem mais simples do mundo, um fundo branco, coisa, comprava. Por quê? A gente começou a estudar o perfil dela, tentar entender, tal. Quando a gente viu, é porque toda essa visualização e engajamento levava as pessoas. Essa postagem mais direta já pegava as pessoas que estavam ali prontas para comprar. Então a gente começou a fazer um jogo de estratégias, tipo assim, todas as postagens que a gente fizer de manhã vai ser para atrair visualização, e à noite que o pessoal tá mais ativo do público dela, a gente vai jogar essas com fundo branco para comprar. E não deu outra. O perfil começou a vender. Mas por quê? Foi entendimento. Porque se ela ficasse assim, não, só isso aqui tá dando visualização, vou ficar postando só isso. Ela só ia ter visualização, e não ia ter compra. E às vezes é uma postagem simples que vai vender mais do que... Você falou de um fundo branco, né? Eu lembro do Wendel Carvalho, que eu também sigo muito. Ele falou assim, cara, eu fiz um vídeo um dia nas Maldivas, sei lá o quê, falando do curso, não sei o quê. Cara, nada assim... De converter do jeito que ele esperava. Porque ele falou, porra, tô passando, olha que autoridade, meu irmão, olha onde eu tô o cenário. E ele depois fez um vídeo dentro do carro. Ele pegou dentro do carro assim, fez um... Fala, gente, ó, isso e tal. Meu curso. Falou, cara, bombou. Ele pegou a pessoa que tava já de saco cheio, meu Deus, preciso mudar a minha vida. Então eu vou lá e vou comprar. Então, assim, você tem que começar a entender, né, a sua rede social. E foi assim, eu comecei a entender a minha. Por isso que, quando eu mudei, né, eu migrei para prestação de serviços, o que eu fiz? Eu comecei a postar muito menos do que eu postava antes. Porque eu comecei a entender isso e começou também a não ocupar tanto meu tempo. Porque, né, o empreendedor fica postando essas coisas, acaba ocupando o tempo dele. Só que o que acontece? Quando você começa a entender como é que é o seu Instagram, as suas postagens, você não vai precisar postar todo dia. Você não vai precisar postar igual um louco 3 vezes ao dia. Não. Você vai postar
na hora certa, da forma certa, com estratégia. Você não tem mais você não dá mais esse curso, né, ao vivo, mas tá lá na Hotmart Tá lá. o curso para a pessoa comprar, Tá lá. né, com todas as aulas, tudo direitinho ali. É um curso que você ensina a pessoa a criar um Instagram ainda ou não, porque já passou o tempo que assim, tava se falando do início do Instagram, igual você falou, pô, cheguei no início, tive que aprender tudo. É uma mata virgem, tive que sair roçando aquilo tudo ali, aprendendo todos os atalhos, criar um caminho, né? Então você criou esse caminho para muita gente. Só que hoje em dia já tá, pô, então o Instagram já tá aí há muito tempo. Exatamente. Né? Então as pessoas já sabem mexer no Instagram. Mexer no Instagram ali, sim, colocar um perfil básico, né? Mas, então ele tá lá desde o zero para a pessoa aprender também do zero, criar um Instagram, ou já tá mais direto, ensinando você a vender do zero, com poucos seguidores. A pessoa já tem que ter um Instagram e aí ela vai reestruturar ele de forma estratégica. Sim. Vai reestruturar. Né? Então tem o curso para quem quer, quem gosta de assistir aula, só que tem gente que já passou desse nível, né? Não quer mais assistir aula. Eu não tenho saco para assistir aula, eu lido muito com isso com empreendedor assim. Então, aí o que eu fiz? Eu passei o caminho também de dar mentoria. Eu dou mentoria, ensino a pessoa, faço a consultoria, ensino a pessoa, porque às vezes ela quer algo mais direto. Ela, cara, meu Instagram tá assim, como é que eu faço para poder colocar as coisas aqui? É tipo como se fosse uma consulta ao médico, sabe? Você vai lá, encontra a causa do problema, passa a medicação, o tratamento, e a pessoa segue com a receitinha lá. É tipo uma nutricionista que você tem que ficar indo lá para ela te dar essa mentoria também, e tal, né? Ela faz isso, aquilo, outro. Mas então você ainda faz esse serviço, só que de forma agora sim, né, mais agendada, presencial, online. Isso. Né? O curso mesmo em si vai ter a turma, gente, 8 horas vai ter uma aula, para geral, não tem mais. Esse eu não faço mais, porque como eu te falei, eu fui para outro caminho que eu descobri dentro desse mundo do digital, a parte da prestação de serviço, a parte do bastidor, né? Eu tenho uma reclamação sobre isso. Tá? Eu tenho uma reclamação sobre isso. Ai, que medo. Eu tenho uma reclamação sobre isso. E já era, tá? Você que não fez o curso, tá bom, minha amiga? Você não vai conseguir fazer mesmo, tá joia? Só perguntar aqui nos bastidores aqui. Produção, tudo ok aí? Tudo certo? Tá, beleza? Aí vai me chamar a atenção. Pô, antes ela tá perguntando aqui, coisa feia, isso aí tá informal, tá estragando o bate-papo. Não, tudo ok? Tudo certo? Aqui, aquele cupom da Maitê, tá valendo? Cupom Manchinha 10, tá valendo? Tá? Só pra gente agradecer aqui, tá bom? Mais uma vez aqui, os patrocinadores, os Ovos Manchinhas, a Maitê da área fotografia. Eu não falei pra vocês no início, mas tem aí um cupom de desconto, tá bom? Manchinha 10, entra em contato no zap dela aí, tá? E fala, tem um cupom de desconto aqui e eu quero fazer uma sessão de fotos, tá? Então, cupom Manchinha 10, você vai ter 10% de desconto, tá? Em qualquer sessão fotográfica, tá? Que você contratar. Pode ser de família, pode ser de marca pessoal, enfim. Qualquer data comemorativa, tá? Não expira, não. Só entrar em contato com ela aí, tá joia? Então, tem uma amiga minha que ela falou assim, poxa, eu entrei em contato um dia com a Glau. Eu sempre falo, pô, tem a Glau, cara. A Glau, em geral, porque nos bastidores eu nunca te falei isso, mas eu falo assim, pô, tem a Glau, cara, ele ensina pessoas aí, você tá começando agora seu negócio, tá querendo empreender, cara, vai lá, ele ensina com poucos seguidores, tá, mulheres. E aí ela falou assim, poxa, eu entrei em contato um dia com ela e ela botou que não tinha mais vaga. Tudo ok, não tem mais vaga. Só que ela não falou mais nada. E assim, do que eu penso, eu falei, poxa, ela não falou nada? Não falou mais nada. Ela não falou nem assim, olha, agora fechou, mas vai abrir uma próxima. Tal. Então deixa eu te falar, não vai abrir uma próxima mais, tá bom? Mas eu passei aqui, você nem pediu, ela nem pediu pra eu falar isso não. Foi num dia conversando, ela falou assim, poxa, eu entrei em contato com ela, só me falou que não tinha mais vaga, mas não me falou que abriria uma outra turma e tal, então eu fiquei chateada, porque ela não falou que não ia abrir outra vaga. Então, cura essa ferida nela. Cura, ela tá triste. Ela ficou triste. Fala, não, é porque eu não sei o que aconteceu. Não sei, porque eu não sei o que aconteceu. Mas ela tá aqui, vai te explicar. Ela não lembra mais, com certeza, né? Muita correria. Não, provavelmente. Mas ela fala, pô, desculpa, que eu não lembro. Não sei o que aconteceu. Hoje eu te respondi, a mensagem não chegou.
passou despercebido. Ela estava chateada que você não falou. Não, vamos mas curar vai essa ter ferida. uma próxima. Não, vamos curar essa ferida, com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Vamos lá. Então, quando eu fechei, né, essa turma ali no início do ano passado, 2024, eu fechei essa turma. E eu deixei apenas o curso ali aberto para quem quisesse entrar, né? Mas sem a turma, porque a turma, o que eu fazia? Eu fazia um acompanhamento com a turma, sim. aulas ao vivo e tudo mais. Só que isso daí não estava mais ficando escalável, né? Eu ia ter que acabar deixando de atender outros serviços. Como eu te falei, eu já estava gostando da outra portinha que eu estava entrando, que Deus estava me preparando ali. Então, eu peguei e fechei a turma, falei, não vou abrir mais turma, né? Não tem mais vaga. E aí o curso, eu deixei o curso ali, mas eu também não falei que estava ali, aberto para a pessoa entrar. Deixei ele ali, porque o que acontece? As postagens, elas vão, os vídeos, né? Eles vão, de acordo com o algoritmo, eles vão ali sendo divulgados. E tanto que até hoje, às vezes, tem venda no meu celular e eu não divulguei nada. Tá lá no Instagram, tá lá no destaque. Não tem nem mais o link na sua bio, não, né? O link tá no destaque. Não, desse curso não tem mais, não. Eu tirei recentemente, mas porque eu tava entrando em outro projeto. Mas tava até há pouco tempo. Mas te atrapalha esse link lá? Porque as pessoas podem comprar, assistir o curso eu e deixei ficar dos outros. Eu deixei dos outros cursos. Desse eu não tinha deixado ainda, não. Eu deixei nos outros. Eu tenho outros cursos também. Não, Esse era o completo, né? Aí, como eu tenho os outros menorzinhos para os empreendedores, eu deixei esses outros lá. E aí, o que acontece? Tanto que, como eu te falei, até hoje, às vezes alguém entra lá, porque, né, foi divulgado um vídeo ali pelo algoritmo, alguém entra lá e compra o curso. Só que aí, eu entrei por uma outra porta, que aí foi quando essa amiga minha me chamou, falou, me ajuda aqui a trabalhar. E o que seria esse trabalho? Nós duas hoje, como copywriter estrategista, nós ajudamos os empreendedores que querem ir para o online. Então, assim, para fazer um curso online, para fazer um workshop, ou até presencial, mas assim, para fazer toda essa divulgação e estruturação online. Então, nós fomos para essa porta, só para você ter uma noção. Ano passado, que aí foi quando ela me chamou e eu fechei o curso em março, em abril ela me chamou, a gente já montou a KG Agência e já fechamos ali com a nossa primeira cliente, que ela é uma ex-produtora da Globo. Olha só. E ela queria montar o projeto dela, fazer o primeiro projeto presencial dela no Rio de Janeiro. Ela não é de Três Rios. Não, ela é lá do Rio. E aí, o que a gente fez? A gente falou, tá, mas ela não tinha presença nenhuma digital. Ela tinha uma boa estrutura no offline, bem conhecida, né, bem reconhecida. Então, a gente montou toda a estrutura dela no digital. Então, a gente fez ela ser conhecida ali digitalmente, montar a autoridade dela para ela fazer a primeira imersão dela presencial com pessoas ali que nunca nem ouviram falar dela, porque até então ela era produtora fodástica da Rede Globo. Só que aí ela saiu, né? Já tinha terminado o trabalho dela ali e aí ela queria ajudar outros produtores. Então a gente criou toda essa estrutura dela digital. Então por isso que eu não atendi a sua amiga, porque não tinha mais vaga. Eu estava focada não tinha mais vaga. No outro projeto. Mas ainda tem o curso. Se você quiser, ou te atrapalha se alguém... Não, tem. Tá na Hotmart. Tá lá na Hotmart. Como que a pessoa faz? Fala aqui pra essa câmera aqui. Como só a pessoa pesquisar por Insta Fora da Caixa, vai estar lá na Hotmart. Ou se pesquisar meu nome também, Glaucia Valentim, vai ver todos os cursos que tem disponíveis lá. Desafios, e-books, tudo. Tem tudo disponível lá, deixei direitinho lá pro pessoal. Eu só não abro mais turmas. Só não abre mais turmas. Porque eu tô nesse outro projeto, que é a parte da prestação de serviço, né, do bastidor. E tem algum case que você consegue contar, algum case de sucesso, assim, de pessoas que fizeram o seu curso, que você fala assim, cara, tinha essa mulher aqui e tal, ela... Tem. Ou se quiser, pode procurar lá. Não para comprovar a prova, não é isso. Mas tipo assim, cara, essa daqui ou aconteceu isso aqui. Porque foi igual quando eu fiz com a Carol, quando eu veio aqui, né? Pô, cara, conta uma história aí, porque ela faz serviços sociais e tal, né? Então, de mulheres que passaram muita dificuldade e aquela questão do cuidado, da beleza, poxa, né? Tirou mulheres da depressão, que pensavam em suicídio, enfim, né? Sim. E no seu caso, seu case, mulheres que queriam empreender e que, pô, na hora que você entrou na vida delas, elas deu um start ali. Sim, tem o caso, assim, da Neuza, que eu gosto muito de contar do caso dela. Tem até uma live dela lá no meu perfil. E ela é uma mulher de mais de 60 anos que era aposentada
e, tipo, ela não sabia o que ia fazer. Depois, né, pô, aposentei e agora? O que que eu faço? Né? Porque salário da aposentadoria, pra ela não dava. E fora que o mercado também, pra você conseguir até alguma oportunidade, por mais que ela estivesse aposentada, né, é um mercado que não dá muita oportunidade para quem já tem, às vezes, uma certa idade. Exatamente. E o caso dela é muito curioso, por quê? Porque ela começou a pensar, né, em fazer algo ali pro Instagram, começar a vender, né, roupa e tudo mais. E aí ela entrou no meu perfil, participou de uma daquelas aulas que eu dava gratuitas e tal. E eu lembro que alguma coisa que ela assistiu uma live de uma outra aluna minha, que a aluna minha falava assim, nossa, esse curso tinha que ser até mais caro. Porque o que eu faturei, isso tinha que ser mais caro. Aí ela ficou puta com essa informação e ela pegou e mandou uma mensagem pra mim e falou, nossa, o que ela tá falando? Que tem que ser mais caro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui e expliquei pra ela. Falei, então, o que que acontece? É porque ela faturou 5 vezes mais do valor do curso. Então, ela tá vendo valor. Aí comecei a explicar pra ela, né, questões de prosperidade. Falei, olha, você tá com crenças de escassez e tal, porque senão você saberia que você tem condição de pagar muito mais do que isso daqui. Aí comecei a falar com ela sobre prosperidade e escassez. Ela falou que ela pensou, ela falou, cara, Cláudia, você tem razão. Entrou no curso. Ela nem tinha dinheiro, entrou no curso. Começou a fazer o curso. O marido dela faz desenhos, né? Ela começou a aplicar no Instagram do marido dela. O marido dela, eu acho... Na última vez que eu falei com ela, eu acho que ele tava faturando uns 30 mil reais. Só com venda de desenhos. Venda de desenhos, ele. Ele fez seu curso? Ela fez o curso e aplicou no Instagram dele. E aplicou no Instagram dele? E aplicou no Instagram dele. Só de fazer desenhos. Ele... Caricaturas? É, isso. Aí ele já escreveu historinhas, faz pinturas, sabe? E aí ela aplicou no Instagram dele. O Instagram dele, na época, acho que tinha, sei lá, 900 seguidores, alguma coisa assim, era bem pouquinho. E começou a vender muito no Instagram dele. E também no dela, ela abriu uma loja, né, de roupas, começou a vender também igual água. Vender, porque a loja dela, tipo, não tem estoque. Toda hora tem alguém comprando com as coisas que ela aplicou na rede social. Então, assim, ela é um caso, porque ela começou meio que brigando comigo. Ele discutindo comigo, eu não. Pô, eu expliquei pra ela e tal, que as crenças dela estavam atrapalhando ela. E aí ela foi, entrou, acreditou, pôs o pé, né? Ela não via nada, né? Ela colocou o pé e as coisas começaram a acontecer. Então, é um caso, assim, que eu gosto muito de contar. Tem até uma live lá, depois eu até vou colocar ela nos stories de novo, porque foi muito motivadora, sabe? Ela conta, assim, a história dela. É bem bacana. E começou, assim, depois de estar aposentada, né? Começou ali, tá vivendo do que gosta. Então, é um curso que você aplica ali, independente de idade, né? Para quem quiser começar independente de idade. A vender pelo Instagram, né? Hoje já é diferente o que você faz, né? Já não é uma venda, vamos dizer assim, material. É uma venda de conhecimentos. Tipo, a pessoa vai fazer o seu curso e você vai ensinar ela a se posicionar no digital, mas para ela aplicar esse conhecimento que ela tem com outras pessoas. Tipo assim, igual foi a produtora, né? Ela se posicionou, né, no digital e aí levou a galera, né, para onde ela deu o curso presencial e ali ela ensinou alguma coisa, aplicou alguma coisa, não é isso? Exato, porque, tipo, o conhecimento dela. Vou dar um exemplo lá no meu caso. Aí eu trabalho com a venda lá, faço a venda de óculos, mas não se aplica. Quem vende o material... Não, se aplica. Não, se posicionar no Instagram, sim. Se posicionar, mas aí... Porque assim, não vou fazer um curso presencial ou algo presencial para vendas, para vender naquele local. Né? Hoje, o que a gente faz... Como que alguém vende algo material pode aplicar? Então, pode aplicar sim. E o que acontece? Porque antigamente eu ficava só com a parte do Instagram. Eu vou te ensinar a fazer no Instagram e tudo mais. Hoje em dia, como eu te falei, como eu fui entrando em diversas portas, eu vi que o digital tem muita coisa, tem muitos caminhos. Então, talvez hoje você chegar lá no meu Instagram e fale assim, Cláudia, eu quero empreender, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que vender e tal, e eu vou te dar um direcionamento. Eu vou te mostrar o que você pode prestar serviços dentro da sua casa, né? Vou te dar um exemplo. Minha amiga, ela estava desempregada. E aí eu lembrei dela, falei, caraca, a Carol tá desempregada. Já conectei com uma outra amiga minha
que tem uma empresa de cursos também no digital. Ela dá cursos para quem quer prestar concurso policial. Falei, você tá precisando de uma pessoa aí na sua empresa? Que eu tenho uma amiga minha, faz o contato pede sua amiga para entrar em contato comigo. Hoje minha amiga já está trabalhando com ela, no suporte da empresa dela, atendendo alunos e ganhando dentro da casa dela. Então, assim, era uma pessoa que ela não sabia, ela estava desempregada, ela não sabia o que fazer, mas ela queria empreender. Então, eu já consegui conectar ela, entendeu? Ela não deixa de estar empreendendo, porque ela não está aplicando, vamos dizer, nada que é do conhecimento dela, né? Ela foi para uma empresa, a empresa... Ela foi contratada como PJ. Aplicou toda a pessoa jurídica. Sim, pessoa jurídica, mas ela não sabia entregar aquilo que a pessoa precisava. Sim, recebeu todo o treinamento. Todo o treinamento. Exatamente. Né? Todo o treinamento e é empreendedora. Todo um treinamento. E essa produtora, por exemplo, ela já tem o conhecimento, né, de produção, de ensinar produtores. Então, a gente reestruturou toda a autoridade dela no digital para ela conseguir vender esse conhecimento que ela tem. Então, hoje o digital ele te dá muitas portas. Então, por exemplo, você comentou sobre a questão da pessoa que tem um produto físico. Isso. Hoje você, por exemplo, você pode tanto, né, divulgar a sua marca pelas redes sociais, como também você pode criar cursos. Nada te impede disso, desde que você tenha o conhecimento necessário. Então, por exemplo, hoje você empreende lá com a questão dos ovos. Você pode ensinar outras pessoas a empreender com ovos. Sim, entendi. Entendeu? A gente pode criar isso. Já pensei muito nisso. No e-book. Pode criar e-book, né? Pode criar curso. O ruim é o que acontece. Existem pessoas, como você falou lá no início, existem pessoas que não têm. Ele lê um livro e ele quer colocar aquilo na internet. Uhum. Ele não tem vivência, ele não tem... Não foi pro campo. Ele não foi pro campo, experiência então... de campo, né? Aí você chega, infelizmente, aí você chega no digital, você compra o curso da pessoa, com perdão da palavra, uma bosta. Não tem nada com nada. Então, assim, né, infelizmente existe isso. Mas, hoje, por isso que a gente formou a agência, a gente separa isso. Então, quando a gente vai sentar com o cliente, ele quer transmitir o conhecimento dele na internet, a primeira coisa que a gente faz é, vamos estruturar um método. Você precisa ter um método. Qual que é o diferencial? O que você fez de diferente? Peraí, vamos tentar entender. Tentar buscar uma coisa que as pessoas ali, quando elas tiverem acesso, elas terem sucesso. E não elas só passarem, comprei, passei, acabou, não resolveu nada na minha vida. Não. Tem que resolver alguma coisa na vida dela. Sim. Então, hoje a gente faz esse caminho a pessoa que quer ir para o digital. Então, tanto faz ser um produto físico ou conhecimento. Né, ou algo que vai ser online ou algo que vai ser presencial. Por exemplo, com essa produtora mesmo, nós fizemos o evento dela presencial no Rio de Janeiro, deu super certo, o pessoal foi para lá e tudo mais, formou a primeira rede de alunos. Agora, em abril, nós fizemos o treinamento online. Então, foi um treinamento, não foi presencial dessa vez, né? Foi online, também reuniu outros produtores, os produtores entraram na imersão e teve mais uma segunda turma de alunos. Agora, a gente já está se reunindo para fazer o terceiro ali, online também, que talvez o presencial vai ser só no final do ano, que ela quer fazer pelo menos uma vez no ano, né? Então, assim, para você ver que dá para fazer do presencial, dá para fazer online, produto físico, tudo mais. Entende? Cara, interessante demais, porque assim, você falou aí, já dá uma luz assim, porque, exemplo dessa sua amiga aí, ela tava parada, desempregada, e, cara, sinceramente, eu sem ter, e nem tô falando isso, que ela não teria alguma habilidade ou conhecimento de alguma coisa. Porque vamos supor, se ela toca violão, ela pode ensinar alguém a tocar violão. Uhum, né? Sim. Ela pode ensinar. Então, um exemplo. Né? Mas ela não te passou nada que ela sabia fazer, tipo assim, né? Olha, Glaucia, eu sei fazer isso, eu por exemplo, toco violão, né? Aqui em casa só, Sim. mas... E você utilizar disso, então por que você não ensina alguém a tocar violão? Porque para você, mas não sou profissional, não tem problema. No meu caso, que não sei nada, para mim, eu posso comprar um curso dela, porque eu não sei nada. Então, Sim. Até onde ela sabe, ela vai estar me ensinando. Tem alunos, né, para ela vender. E você só precisa saber um pouco mais que alguém que está do outro lado, que você sempre vai ter aluno. Né? Exatamente. Então, você conectou com alguém que precisava de uma funcionária. Essa pessoa aplicou nela os ensinamentos, a cultura da empresa, os ensinamentos, treinamentos, tudo. E ela hoje trabalha de casa, dando suporte. Exatamente. Então, assim, e ela tem 2 filhos, ela queria muito ficar próximo dos filhos, sabe? E aí ela tinha arranjado um emprego bem antes, assim, presencial, mas que ocupava muito tempo dela, né? Ela estava ali de 8 às 19, sei lá. Então, assim, conectar essa pessoa foi muito bom, sabe? Conectar elas, assim. E aí o que eu quero mostrar é que existem diversas portas, entendeu?
Existem diversas portas dentro do digital que você pode caminhar. Então, existem muitas pessoas que estão dentro da CLT que podem empreender, mas assim, não sabe como, só que existem muitas portas e que elas, infelizmente, não têm essa visão. Aí eu cheguei nesse local, né, de tipo ser copywriter e estrategista, mas eu nem sabia que isso existia. Eu fui porque eu tive... Através do rapaz lá, né? Fui colocar o pezinho, né, onde eu não via nada, coloquei o pé e fui andando. E aí lá dentro dessa agência eu fui crescendo. Aí depois eu desvinculei, né, que era uma prestação de serviço, todos esses trabalhos foram PJ. Então eu fui, desvinculei e comecei a fazer isso. Então assim, existem, né, tem, como eu te falei lá no início, tem pessoas que vão brilhar dentro da CLT. E tá tudo bem, né, maravilhoso, sim, né? Existem trabalhos realmente que tem um ambiente muito agradável, né, tem salários bons, só que depois de muito tempo eu fui entender que eu tive que passar por todo esse processo de cada ambiente tóxico que eu entrei para hoje estar aqui, estar lidando com fornecedores, estar lidando com clientes, estar lidando com outras pessoas e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, a forma certa de dar um feedback, né, a forma certa de passar alguma coisa, uma correção ali para a pessoa, não na frente de todo mundo gritando, sabe? Sim. Então eu fui aprendendo e fui vendo que, cara, eu tive que passar por cada processinho desse para hoje ter a minha agência, para hoje, né, atuar em outros trabalhos e ajudar as pessoas a venderem no digital. Então, assim, como eu falei, tem pessoas que estão ali na CLT e tá tudo bem. Só que até uma coisa que a gente estava conversando antes, quem está dentro da CLT também pode empreender. Quem é um funcionário, sabe? Pode trazer novas ideias para a empresa e tudo mais, trazer benefícios, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que estão ali que não pertencem àquele mundo, que pertencem ao mundo do empreendedorismo. E vai ter que arriscar, vai ter que uma hora largar, porque o empreendedor, às vezes, ele fica fixo ali por conta de benefícios ilusórios, vamos dizer assim, né? Mas eu vou ter o salário, eu vou ter o meu vale alimentação, meu vale refeição. Sim, mas você empreendendo, você pode ir muito além disso. É um mundo muito maior. Você pode muito mais, sabe, o que você merece. Tem muito mais dinheiro na mesa e que ela tá deixando, né? Exatamente. Esse dinheiro na mesa. Só que por eu acreditar que eu mereço só aquilo dali, eu fico ali. Foi a questão do estágio que eu tava lá. Eu acreditava que eu merecia aquilo dali e eu tava ali. E se ela não me tirar... Hoje eu vejo, cara, se aquela mulher não me tirasse, eu ia ser contratada ali, eu ia ficar ali, talvez eu estaria ali até hoje. Limitada, não sabendo o mundo que eu posso explorar. E o valor do psicólogo também, o psiquiatra que você foi, né? Porque não foi ela que por mais que seu esposo tivesse falado com você, né? Você falou que ela falou assim, será que isso aí não é para você aplicar na sua empresa? O contrário disso, né? Exatamente. Esse atendimento tóxico, essa relação tóxica, você aplicar, fazer diferente na sua empresa? Exatamente, como assim, exatamente. E hoje eu vejo, né, que todos os perrengues que eu passei, todos os processos, tipo assim, tudo tinha um porquê. Tudo tinha um porquê passar por aquilo. Então, era Deus mostrando, me encaminhando, né, para o lugar que eu deveria estar. Então, assim, o empreendedor hoje, ele não pode ficar desesperado com os problemas que ele tem. Porque vai gerar crise de ansiedade, vai gerar dor de cabeça. Cara, mas você tem que olhar aquilo com outros olhos. O que eu preciso aprender? Então, tipo assim, foi uma questão que a gente estava lidando, né? Tava conversando até com essa minha sócia e ela falou, nossa, mas... semana passada eu fiquei enrolada, que eu tava com muito trabalho, mas será que é isso mesmo? Eu falei pra ela, para, pensa. Você tava com muito trabalho, você ficou desgastado e tudo mais, mas será que não precisa organizar melhor seus horários? Sim, uma gestão de tempo, né? Será que não precisa ver, por exemplo, na terça você vai fazer isso, na quarta você vai fazer isso? Porque esse problema que tá gerando é porque a gente precisa, é alguma coisa que a gente precisa melhorar. Então, é olhar para os problemas com outro olhar. Não é ficar desesperada. O que aquele problema quer te mostrar? Porque hoje, por exemplo, eu sou empreendedor, mas eu tô sem dinheiro. Tá, o que isso quer te mostrar? Será que você precisa aprender a negociar mais para você conseguir uma fonte para te financiar? Será que você precisa, não sei, aprender negociação para você negociar com alguém que vai te emprestar o seu primeiro capital? Então, tudo a gente tem que olhar com outro olhar. Então, hoje eu vejo que tudo isso que eu passei, hoje eu vejo os problemas com outro olhar. Uma questão que eu vou até colocar aqui, que acho interessante para principalmente quem está empreendendo, né? Sim, bacana. Que é a questão de você trabalhar com vendas. Olha só, para você ter noção. Eu, a minha vida inteira, antes de empreender, eu falava, cara, eu sou péssima vendedora. Sou péssima vendedora, sou péssima vendedora. Isso aí era o meu mantra. Eu sou péssima, não sei vender. E toda hora, qual o trabalho que aparecia para mim? Para vender. Vendas. Tudo era para eu estar na linha de frente vendendo. Toda
toda hora parecia um trabalho de linha de frente. Até que um dia eu falei, cara, se isso tá aparecendo, isso pra mim era um problema, se tá aparecendo toda hora na minha vida, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Então eu falei, cara, o que eu preciso aprender? Eu comecei a olhar. Gente, eu me vendo o tempo inteiro. Eu vendo o meu curso, eu vendo a minha imagem, eu vendo a minha ideia. Todo mundo. A gente vende toda hora a opinião, a gente tenta vender nossa opinião a todo momento. Tudo a gente tenta vender. Não lembro quem disse, mas falou assim, a única profissão que tem no mundo é vendedor. Não existe outra profissão. Tem como fugir. Tudo você tá tentando vender a todo momento. Sei lá, você vai convencer a sua esposa de ir em determinado lugar, num restaurante. Você vai tentar vender pra ela aquele local. Aquele restaurante é bom. Você vai tentar vender aquilo. Então, eu falei, cara, se isso tá aparecendo toda hora pra mim, é porque eu preciso melhorar nisso. Eu preciso entender, eu preciso encarar. E aí foi quando eu comecei a encarar isso. Cara, foi incrível, porque eu vi que realmente eu precisava aprender algumas habilidades, eu precisava estudar algumas coisas, entender objeção. Cara, eu sou copywriter, entendeu? Eu lido com objeções do cliente a todo momento. Eu posso não estar diretamente tentando te vender aqui, mas eu lido com objeções no script de venda, eu lido com objeções no anúncio. Ele vai pular o anúncio do YouTube. Exatamente. Eu não posso deixar ele pular o anúncio, eu tenho que deixar ele assistir. Então, isso também, eu tô praticando vendas. Então, quando eu comecei, isso era uma coisa que repetia na minha vida, quando eu comecei a entender isso, o processo começou a ficar mais leve. Tudo que aparecia de vendas, eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a entender, eu comecei a encarar. Então, tá vendo que fica diferente? Toda pressão você encarou. Aquela mochila que a gente está carregando de pedras, se a gente começar a ver ela com outros olhos, a gente começa a tirar as pedras. Começa a ficar mais leve. E entender que na pressão vou te dar um exemplo. Eu ouvi esse dia, essa semana agora que passou, tipo assim, você vai cozinhar, sei lá, uma carne. Fora da panela de pressão, ela leva quanto tempo cozinhar? Sei lá, 1 hora. E na panela de pressão, 20 minutos. Entendeu? E fica cozida, fica pronta, fica do jeito que você economiza. Entendeu? Então, assim, às vezes esse momento de pressão que você está aí do outro lado, está assistindo a gente, o momento de pressão que você está vivendo, está passando, que seja na sua empresa, como a Glaucia passou, né, esse momento tóxico, né? Essa empresa que você está aí dando sangue, não está te reconhecendo, né? Enfim, de tudo, tá, gente? Até relacionamento, de tudo, serve para tudo, tá? Você tá na pressão, então é essa pressão aí que tá querendo te ensinar alguma coisa, que tá querendo fazer com que fique pronto, que você fique pronto, tá? Então a ideia olha para essa pressão, essa panela de pressão que você tá, que ela tá querendo te deixar pronto, tá? Te deixar pronta. Se você querer sair dessa pressão, pode acontecer que você fique pronto, mas vai levar mais tempo. Então, olha em volta tudo que está acontecendo, porque às vezes é alguma coisa que a vida, que Deus está querendo te ensinar, tá? Com essa pressão que está aí, que você está vivendo, né? E que com certeza às vezes vai ser o start que vai fazer a sua vida deslanchar e você começar a trabalhar às vezes com aquilo que você gosta, como aconteceu com a Glaucia. Queria estar no mundo corporativo, né? Não são todas as empresas que têm um ambiente tóxico, né? Mas ela tinha um propósito. Exato. Né? Deus tinha um propósito para ela que hoje ela não deixa de estar trabalhando no mundo corporativo de empresas, né? Porque você está ajudando muitas empresas e com certeza a mentalidade que você vem passando da empresa é para que trate as pessoas bem, né? Funcionário, né, de que tenha uma cultura empresarial, de que valorize cada um, né, cada ser humano que está ali dentro, né? Então é isso aí, vai anotando tudo aí, tá? A gente está quase chegando no final desse bate-papo aqui, tá? Mas vai anotando tudo aí, que com certeza você vai aplicar assim que você terminar de ver, né, esse vídeo aqui, independente se é de manhã, de tarde ou de noite, tá? Para você aplicar na sua vida e tomar uma decisão e uma atitude, tá bom? E você deu um exemplo muito bacana da panela de pressão, porque a panela tá lá, na pressão. Se você tentar interromper aquela pressão, a panela de pressão vai abrir. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Vai explodir. Então, não faça isso. Então, exatamente. Assim, você vê a sua vida como empreendedor. Cara, você está naquela pressão, não tem como interromper essa pressão, porque vai dar ruim. Então, assim, eu tô precisando de 900 mil reais. Eu posso ir ali e te dar 900 mil reais, de mão beijada.
você vai estar precisando de 900 mil reais. Porque você não aprendeu como você ia conquistar aquilo, como você organizar. Uma hora você vai estar precisando de 900 mil reais de novo. Entende? Então, assim, tenta sair um pouco da pressão que você está vivendo, olhar para o lado de fora e ver, peraí, deixa eu me organizar melhor. Deixa eu ver o que é essa pressão que eu tô passando, que é me ensinar. O que eu preciso melhorar? Pô, eu tô com muita dívida pra caramba. Então, peraí, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso entender mais sobre finanças, precificação. Começa a ver a vida tá te mostrando o que você precisa. E aí, quando você começa a olhar pro lado de fora, é a mesma coisa, a panela tá lá na pressão. Você desligou o fogo, espera a pressão baixar. Você vê que você vai conseguir abrir, a carne vai estar lá no ponto, né? Muito gostosa. Esperou o tempo, o processo. Você esperou o processo. Você teve a paciência ali, muitas vezes é um jogo de paciência também, de esperar, de entender o seu processo, mas na melhoria contínua, né? Você entender, tá, eu tô passando por essa pressão, então onde eu preciso começar? Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar num curso. Tal. Cara, a gente tem tanta coisa gratuita na internet. Tanta informação na internet, tanta informação. Então, deixa eu começar aqui. Aí, depois eu compro um livro, que é um pouquinho, né, mais em conta. E depois eu vou para um mini curso. Depois eu vou para um curso completo. Depois eu vou para uma mentoria. Entendeu? Ou então, não. Pô, eu quero ir para mentoria. Quem pode me emprestar esse capital para poder começar? Então, assim, é você começar a olhar, começar a entender essa pressão que está na sua vida empreendedora. Ou até mesmo se você está querendo começar. Começa a entender, começa a organizar. E aí você vai ver que as coisas vão fluindo. Essa questão da panela de pressão foi excelente. Bacana. Até porque você, às vezes, não está preparado para ir direto para uma mentoria. Então, vai começando devagarzinho aí, porque senão chega na mentoria com a Oi, Glaucio, tudo bem? Tem uma mentoria aqui. A pessoa não entende, assim, no seu nível máximo de entrega que você pode dar do seu curso. Entendeu? Daquele curso que você já aplica para empresários. Não adianta essa pessoa que quer começar a empreender assistir o curso. Ele vai ficar boiando, ele não vai entender nada do que você está falando, nada. Ele precisa, pelo menos, começar. Igual você falou, começa. Olha uma informação ali na internet, aplica aquilo dali devagarzinho. Compra um livro, aplica aquilo dali. Tá? E vai ganhando confiança. Vai ganhando terreno, dá um passinho. Uma criança, né? Começa a andar ali, né? Exatamente. Dá um passinho ali, calma. E depois vem para a mentoria, né? Porque você precisa de alguma grau, você precisou de alguém. Um mentor, o Érico Rocha, né? Um mentor para poder escalar, para poder, né, poder desbravar, ter mais coragem, não sei o que seja, né, mas desbravar e para águas mais profundas, né, você vai precisar de alguém, um mentor, com certeza, para poder... E cuidar disso aqui, principalmente, porque... Emoções, né? A mente vai estar a todo momento falando que você não vai conseguir, que você não é capaz, que não vai dar certo, mas você tem que treinar a sua mente. Não, vai dar certo sim. Eu vou conseguir. Dessa forma que você está falando, simples assim. Conseguir. Simples assim, tipo, a sua mente vem e fala negativa, você fala para ela. É academia, como se você estivesse falando sozinho. Você me vê falando sozinho porque eu tô em reunião. Tá? Não é porque eu sou doido. E eu vou falar uma coisa. É muito difícil, isso. gente. Não é fácil. Não é fácil. Porque falar aqui é muito fácil. Mas você aplicar é muito difícil. Porque é igual a academia. Você está no processo de emagrecimento, você quer emagrecer, você quer ficar com o corpo turbinado, bonitinho. Você vai ter que ir na academia todo dia. Você vai sentir dor. Você vai deixar de comer aquele hambúrguer, aquele chocolate que você gosta. Né? Você vai passar por esse processo e não vai ser do dia para noite. Não vai ser em um mês que você vai conseguir um resultado maravilhoso. Às vezes tem gente que, dependendo, né, do biotipo, às vezes a pessoa malha ali um ano inteiro e ainda não conseguiu chegar no corpo que ela quer. Só que tem que ter constância. Tem que ter constância. Então, esse treinamento da mente, ele é diário. Ele não é só com palavras, né? Tipo assim, eu vou lá, não, eu consigo, eu sou capaz. Mas é com atitude também. Sim. Porque não adianta eu falar que eu consigo e eu não ir lá e tentar fazer. E eu não ir lá e aplicar. E eu não buscar um mentor. E eu não ler um livro. E eu não ir na terapia. Então, isso é um trabalho diário. Você tem que sempre estar se observando ali. É vigiar mesmo. Sim. Porque a gente vai estar a todo momento, eu quero esse carro. Não tenho dinheiro para esse carro. Cara, ao invés de você pensar que você não tem... Tá, você pode não ter dinheiro agora, mas, cara, eu quero esse carro. O que eu posso fazer para conseguir esse carro? Começa a botar a sua mente para trabalhar, para pensar, né, positivo para você. Solução. Exatamente. O que eu posso fazer? Não, mas esse carro é extremamente caro. Eu vou ter que lidar com manutenção. Calma, você não tá nem com carro ainda. Você já tá pensando no que você tem que pagar. Calma. O que eu posso fazer? Poxa, nesse momento eu não tô... meu salário não tá legal. Então, peraí. Eu posso conseguir um emprego melhor aqui para quem é CLT? Não, eu posso, sei lá, melhorar a minha empresa para ter um faturamento maior, para me ter um salário melhor?
Então a gente tem que começar a treinar a nossa mente, porque senão ela sempre vai, porque ela, como eu falei, ela quer proteger a gente. Exatamente. Ela sempre vai falar, não, não vai dar certo, não faz isso, não sai da cama quentinha, tá frio, pra que você vai correr 5 horas da manhã? Exatamente. Entendeu? Realmente, a mente é feita para proteger a gente, né? Para não gastar energia nenhuma. Ela não quer gastar energia. É um modo de sobrevivência, na verdade, até, não sei, acho que biologicamente falando, não sei se eu posso dizer assim, biologicamente falando, somos criados assim, a sua mente, ela não quer que você faça esforço, né? Porque ela quer te preservar. Sim. Ela quer deixar você vivo. É exatamente isso, ela quer deixar você vivo. Então, tipo, você vai pra academia, tá fazendo esforço, aquilo tá doendo, ela para com isso, não faz isso não, tá doendo. Exatamente. Mas você precisa. E se a gente não treina, a gente cai num estado de reclamação. Porque sendo empreendedorismo tem muita coisa que acaba não dando certo, mas como eu te falei, é você olhar e ver o que aquilo tá querendo te ensinar. E tem muita gente que acaba não conseguindo se dar bem no empreendedorismo porque fica reclamando de tudo. Sim. Tudo a pessoa reclama, tudo a pessoa reclama, tudo é difícil. difícil. Cara, é difícil sim. É difícil, sim, entendeu? Mas a gente precisa entender qual é a melhor forma de eu lidar com isso. Como é que eu posso ver isso com outros olhos? Senão você vai ficar também caindo naquela escala de reclamação, reclamação, reclamação. E se as pessoas conseguissem ver o tão rico que nós somos, sabe? Parece até meio clichê falando assim, mas, cara, só de você abrir o seu olho e você tá assim, cara, o que eu vou empreender? Cara, você já é bilionário, só de você fazer isso, sabe? Por quê? Você já teve o dom da vida. Então, assim, faz as coisas. Eu lembro de uma empreendedora que ela falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Ela falou, Glaucia, tudo que eu faço, qualquer coisa que eu faço, até colocar água no copo, eu faço como se eu estivesse fazendo pra Deus. Faço como se eu estivesse entregando pra Ele, porque eu sei que eu vou entregar o meu melhor. Bacana isso. Eu vou entregar o meu melhor. Então, às vezes a pessoa... Exatamente, às vezes a pessoa... Ela tá trabalhando, mas ela não quer estar ali. Ela quer empreender, mas ela tá trabalhando ali. Cara, entrega o seu melhor ali, faz o melhor e vai fazendo em paralelo, vai vendo o que você pode fazer para você empreender. Porque tem pessoas te olhando ali. Uma hora um fornecedor pode te olhar e falar, caraca, esse funcionário é incrível. Eu quero trazer ele comigo para ser meu sócio, pra gente abrir algo juntos. Existem várias portas que a gente não consegue ver, entende? Então, por isso que a gente tem que estar sempre dando o nosso melhor. Uma coisa também que eu vi uma vez numa aula no YouTube, olha só, na época que eu não estava com dinheiro para comprar curso, eu estava assistindo uma aula no YouTube. E aí, uma mentora, ela falou o seguinte, que a mosca, não sei se você já observou a mosca na janela, ela fica batendo ali no vidro da janela, querendo sair. E muitas vezes ela morre ali. Porque ela tá batendo, ela é a única saída que ela enxerga. Mas se ela olhar para trás, ela vai ver que tem ali a janela, tem a porta da sala, tem a porta da cozinha, tem vários lugares que ela pode sair. Mas ela só vê aquela saída ali. Então, às vezes, ela fica batendo, você vê, às vezes, tem um mosquitinho ali morto na janela, ele tava batendo ali, tentando sair, ele morre ali. Gastou a vida porque dele, ele não olhou para os outros lugares. Então, assim, faz o seu melhor, né? Tudo que você fizer, faça o seu melhor. E tenha certeza que tem alguém te olhando, mas também observe. Olhe ao redor, né? Para você enxergar as oportunidades, enxergar as portas que estão abertas para você. E pode não ser uma porta, mas pode estar aberta uma janela. Para você ver uma outra paisagem, uma outra oportunidade. Entende? Às vezes você quer empreender numa coisa, mas tem outra coisa ali que você pode empreender. E que talvez seja o caminho. E você não sabe, porque você não olha. Não olha, só fica ali. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de estar colocando? Alguma coisa que de repente eu não perguntei? Você fala, cara, eu queria falar isso daqui, que isso daqui também é importante. Porque o papo vai ficando bom, cara. Você vai olhando aqui, acho que a gente já tá perto de 1h30 já, cara, batendo esse papo aqui. Foi muito bom. Foi mais muito ou menos, gostoso. produção? Como é que tá aí? Mais? Que isso, olha só. Meu Deus, depois que a gente nem vê a hora passar. Porque eu tenho umas perguntinhas aqui finais para fazer, mas eu quero aquele bate-bola e tal, mas se você quiser colocar mais alguma coisa, tá? Não, fica à vontade, pode fazer, pode. Aquela coisa clichê também, né? Se você pudesse mudar alguma coisa, mas assim, se você pudesse, sei lá, começar o mundo novamente, assim, vou começar o mundo do zero. O que você aplicaria? O que você faria, assim, que você acha que a humanidade ia crescer com um outro pensamento, uma outra mentalidade, sabe? Porque nós somos muito treinados para viver de migalhas, né?
A política trata a gente assim, né? A viver com migalhas, com cesta disso, cartão disso, viver naquilo, viver batendo com a cara na janela como esse mosquitinho, né? E morrer ali. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso ganhar mais, porque se eu ganhar mais, o governo corta a minha Bolsa Família, né? E você às vezes tem um mundo aí para viver, para conquistar, um monte de coisa para você. Então, o que você faria assim? A Gláucia que vai agora implantar aqui para a humanidade, sei lá, um ensinamento, uma técnica, uma cultura, Sim. uma palavra. Uma coisa que mexe muito comigo, né, que tá na Bíblia, é aquela frase, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que a gente tinha que ter mais amor por nós mesmos. Por quê? A gente merece tudo de melhor. Cara, se você... Aí eu tô vindo um pouco mais no aspecto da religião, mas assim, se você parar pra pensar, nós fomos filhos do rei. Cara, sou filha do rei. Como assim? Eu sou filha do rei. Eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor de tudo. Então, se a gente se amasse mais, a gente saberia dizer mais não para as pessoas. Tem muita gente que não sabe dizer não e com isso perde a sua vida, perde seu tempo. A gente nos respeitaria mais e, consequentemente, se eu me respeito mais, eu respeito mais você, eu respeito mais seu tempo, eu respeito mais as pessoas. Então, assim, se alguém puder tirar uma coisinha dessa entrevista aqui, se ame mais, se valorize mais, porque muitas vezes a gente se deixa passar por coisas no trabalho, no empreendedorismo, com um fornecedor, com um parceiro, em que a gente não merece estar vivendo aquilo e a gente Falta de amor próprio. Acha que a gente merece, mas a gente não merece. Sempre pensa assim, cara, eu sou a dona do mundo, sou filho do dono, entendeu? Eu mereço coisas melhores. E se eu mereço coisa melhor, o outro também merece coisa melhor. Não é por isso que eu vou tirar de você. Claro que não. Tem para todo mundo. Gente, se a gente olhar, Deus economizou no número de estrelas. Ele falou assim, não, vou colocar só 5. Não, são incontáveis. Deus economizou no tamanho do sol. Deus economizou em quantas folhas vai colocar. Não economizou, então tem para todo mundo. Então, assim, se ame, se valorize, valorize o seu tempo, porque quando você se ama, e se respeita, você não se permite passar por coisas. Por exemplo, eu, por muitas vezes falta de amor próprio, eu me deixei passar por coisas terríveis na CLT. Que Sim. Eu poderia muito bem, se eu acreditasse em mim, eu vou sair daqui, ninguém vai pisar em mim mais um segundo, eu vou sair daqui, eu vou arranjar um trabalho muito melhor. Eu vou ganhar 30 vezes mais. Você não tá falando de não deixar pisar em você no sentido de se vingar. Eu vou me vingar. Quem fez mal, eu vou fazer de novo. Você não vai falar assim comigo, porque ninguém fala assim comigo, nem minha mãe fala assim. Não é isso. A gente não precisa disso. Entender o amor próprio. Eu não mereço passar por aquilo e eu saio. O lugar que eu não estou cabendo, eu saio. Eu não preciso abaixar para caber naquela caixa, para entrar naquela... Eu não preciso. Se eu não caibo ali, tem uma caixa maior que eu cabo. Entendeu? O poderoso ninja fala assim, eu aprendi o poder de sair fora. Ele falou, sabe como é que é esse poder de sair fora? O Jota perguntou pra ele. Sim, eu vi. Você viu? Aí ele é assim, ó. Ele levantou e saiu. Exatamente. Falou, esse é o poder de sair fora. Exatamente. Tipo assim, cara, você começar a gritar aqui comigo. Você começar a gritar. Eu falei, o quê? Pego aqui, ó. Levanto, acabou. Eu não preciso te agredir, eu não preciso nada. Você tá num ambiente de amigos e eles querem ficar naquele ambiente, ou naquele bar, ou sei lá, com conversas que você... não te leva a nada. É o poder de sair fora. Valeu, galera. Vou embora ali, valeu. Não, mas não. Isso é muito sério. Porque tem pessoas que, tipo assim, elas entram no mundo das drogas porque elas não sabem dizer não. O amigo oferece, ela não sabe dizer não, ela quer agradar. Uhum. Entende? Então você tem que se valorizar, saber dizer não, ter amor próprio. É isso. Cara, acho que não dá nem pra perguntar mais nada. Acho que eu tinha que ter feito essa pergunta depois. Por último, cara. Porque, pô, ficou mais bonito assim. Assim ficou mais bonito. Então você faz as outras perguntas, depois a gente faz um corte, né? Poxa. Que bom, se bom que eu acertei com a resposta. Cara, não, assim. É lindo que eu imaginava. Nossa. Eu vou perguntar mais o que aqui. Nossa, né? Quebrou. E finalizando, obrigada. Vamos lá, uma dica de livro então para alguém. Eu indico esse livro aí, Todos Somos Uma Marca, por mais que eu ainda não tenha acabado de ler. O livro é incrível, tá? Todos Somos Uma Marca. Com certeza você já leu bastante, né? A gente não está falando aqui de uma obesidade mental, né?
Porque às vezes a pessoa lê e não pratica, fica só feliz com aquilo que tá. Nossa, que incrível que esse cara escreveu, que incrível esse livro, que incrível. E o campo, e a prática, e vamos colocar em prática, né? Qual livro você indicaria, de repente, para alguém tá lendo, né? Para sair dessa inércia, não sei o que seja, para começar a empreender, ou ser humano melhor, não sei. Empreendedor precisa ler todos os livros do Flávio Augusto. Flávio, pode falar para a galera aqui, ó, Flávio Augusto. Todos os livros. Começa a seguir o Flávio Augusto, lê todos os livros dele, assim, ele é ótimo. E um que eu indico, assim, para ontem, do Rick Chester, Pega a Visão. Outro empreendedor incrível. Pega a Visão do Rick Chester. Aí precisa de mais nada, ele vai te levando já. Pegou a visão? Já vai tirando. Pegou a visão, exatamente. Pega a visão? Pegou a visão? Pô, Glau, isso. Pô, quero te agradecer imensamente. Obrigado de verdade, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter encaixado a gente lá, né, na sua agenda. Não falei que não tinha vaga. Não falei. E a culpa foi minha quando não tinha vaga, porque eu perguntei em menos de 24 horas. Dá pra ser amanhã? Né, aí não dá, aí não tem jeito, né? Poxa, aí tem que dar uma valorizada, então, né, agenda, entendeu? Tá vendo? Minha amiga, quando tem vaga, tem vaga. Tinha até vaga, eu olhei assim, não, vou dar uma valorizada no meu tempo, entendeu? Cara, aprendi isso, tem que dar uma valorizada. Aqui, pô, de coração, obrigado mesmo, espero que você tenha gostado, tá bom? E é isso, com certeza você inspirou pessoas lá do outro lado, né? E as pessoas que querem entrar em contato com você, adquirir aí o seu serviço da KG, né? Como que eles fazem? Qual o Instagram que eles podem seguir? Sim. Primeiramente agradecer, tá, o convite. Amei estar aqui, amei o bate-papo, foi muito bom. Eu amo falar sobre isso, sabe? Principalmente, como eu falei, tem muita coisa escondida dentro do digital, assim, de profissão que as pessoas não sabem. Então, assim, é um mundo que elas podem descobrir, tá? Então, amei o convite. E para quem quiser, né, depois me procurar, é Glau Valentim, o Instagram. Então, lá, tanto eu falo dos meus cursos, meus produtos, como também da KG Agência. Quem quiser, né, colocar o seu produto no ar, né, seu treinamento, quiser saber como se posicionar no digital, só procurar por lá. E não precisa ser empresa já grande que quer ensinar algum funcionário, você dá palestrar para algum funcionário. Claro, tem esse serviço de mentoria, né? Sim. Mas é desde o zero a pessoa que quer se encontrar. Desde o zero. Né? Eu vou te dar um direcionamento de alguma forma, sim. Bacana. Então, @KG Agência. @Glau Valentim. E a KG tem também? Não, Instagram? KG é porque a gente tem Instagram separado, entendeu? Entendi. É só procurar a gente. @Glau Valentim, então. Galera, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Mais uma vez, Ovos Manchinha, Maitê Dari, tá bom? Se você quiser patrocinar, tá, esse bate-papo aqui de empreendedorismo, tá joia? Você pode vir somar junto com a gente, fazer parte também, né? E ajudar, levar aí essa visão do empreendedorismo a todos, né? A todos, independente se você é CLT ou não, tá? A ideia aqui é inspirar pessoas, tá? Fazer com que você possa ter sucesso naquilo que você ama fazer, gosta de fazer, né? Às vezes está precisando você só fazer o que a Glaucia falou, se amar em primeiro lugar, dar um sim para você, né? Dizer eu te amo para você, tá? Para você viver o melhor de Deus para sua vida, tá bom? Então fiquem todos com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal aqui no Manchinha Cast, tá? Deixar seu like, ativar o sininho, pois deixa lá pelo menos um amém, tá? Um boa tarde, boa noite, bom dia, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é importante para você e vai fazer com que esse bate-papo chegue a muito mais pessoas, tá? E possa de coração ajudar muito mais pessoas ainda. Beleza? Fiquem todos com Deus então. Valeu, fui. Esqueci de mais nada, produção? Nada, né? Então valeu. Fui. Yeah.